Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos ter mais um relato nessa live aqui para falar de experiência de quase morte ou EQM. Então temos um caso bem emblemático aqui para a gente poder avaliar. E eu já dou, de cara que eu já saúdo todo mundo que está chegando aqui e já dou umas boa noite a todo mundo aí, como é que vocês estão? Tem alguma dúvida, tem alguma questão, coloque aí no chat para que a gente possa poder responder a você, para que a gente possa poder interagir um pouco depois do relato de hoje. Porque como o próprio título diz, é uma pessoa que se sente culpada por ela ser ateu, ou por estar nesse processo, por se achar achar que não existe nada após a morte, achar que tudo é apenas matéria. Isso influencia na experiência de quase morte ou não? Isso influencia em nossa vida cotidiana? Pois é. Esse e outros temas a gente vai poder falar aqui hoje. Então, como é de costume, caso você seja novo no canal ou caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu dou uma breve introdução aqui, alguns minutinhos iniciais, enquanto o pessoal chega para ouvir o relato. E aí, eu vou fazer então a leitura do caso de hoje, do caso de experiência de quase morte. Terminada a leitura e uma breve análise, aí eu passo para o segundo momento da live, que é justamente aí perguntas, respostas e tudo que vocês quiserem colocar aí que eu puder responder para vocês, tá certo? Agora, é sempre importante frisar o seguinte: se você se interessa por temas transcendentes que tratam de assuntos ligados da vida após a morte, evolução da consciência te interessa, fenômenos e a própria experiência de quase morte também tem afinidade contigo, então se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui à nossa dimensão. E se você quiser ajudar na nossa tarefa de divulgação desses temas pelo mundo, então eu peço a sua ajuda para que você curta o vídeo, porque a cada curtida esse tema é cada vez mais espalhado e difundido pelo próprio YouTube para mais e mais pessoas. Então a sua curtida é fundamental para a gente conseguir esparramar, exteriorizar esses assuntos para cada vez mais pessoas. Então, se puder curtir, muito obrigado, e se inscreva para que porque nesse canal a gente tem muito conteúdo, muita informação que eu aposto que vai transformar a sua vida, a sua existência. Então, se inscreva aí para que você não perca nada. Inclusive, ser avisado das lives e de vídeos que surpreendentemente às vezes aparecem aqui do nada, tá certo? Já fazendo uma breve divulgação também, amanhã estarei no canal do Flávio Vale para falar sobre experiência de quase morte e vidas passadas. Para quem for inscrito aqui no canal, amanhã eu vou estar divulgando aqui o link desse vídeo, dessa live que a gente vai fazer às 21 horas amanhã, para que vocês possam ir assistir e ver. Porque assim, o canal do Flávio Vale tem vários assuntos interessantes. E já é se não me engano, a minha quarta participação lá. Então fica o convite aí a todos que se interessam por vida passada, que se interessam por temas, Porque a gente fala de bastante coisas, nessas lives que a gente faz lá. É bem legal nesse sentido, tá? E uma última divulgação aqui, vai ser a última que eu vou fazer aqui nas lives, nesse sentido, que é, dê uma olhada lá no canal do Lutz Podcast. Foi quase 3 horas de bate-papo que passou voando, foi excelente, onde a gente fala ali sobre experiência de quase morte e temas voltados também à própria expansão da consciência. Então, gente, foi imperdível, adorei participar desse podcast ao vivo, eu estava lá no estúdio com ele e foi assim excepcional. Inclusive tem um canal de cortes com vários cortes muito bons também. Coloca ali cortes do Lutz ou algo nesse sentido, experiência quase morte, Lutz ou podcast, que você vai cair lá nos cortes, também são muito bons, ficaram excepcionais, tá? A última divulgação aqui antes do relato de hoje, que é, se quiser, seja membro do canal. Então lá do botão de se inscrever, tem um botão para você ser membro, onde a gente tem vídeos e lives exclusivas. Vídeos por quê? Porque nem todos os vídeos dá para publicar abertamente aqui na plataforma, porque não são temas mais delicados.
Esse vídeo aqui, inclusive, ó, vai sair. Eu não sei se essa semana, agora no mais tarde na semana que vem, sai esse vídeo aqui para falar de sexualidade fora do corpo. Dá para fazer? Acontece? Você já teve um sonho muito real que estava fazendo algo nesse sentido? Você acordou, parecia que estava, né, no ato em cima e de repente, como é que é isso? Isso é possível, não é? Então vou falar aí um vídeo completo, né, para que sem ira nem beira, como se diz, sem papas na língua, para a gente poder clarear bastante esse assunto, tá certo? E também temos lives para os membros, onde a gente fala das técnicas para você sair do corpo. Não recomendo você ir aplicando sem conhecer nada. É importante estudar, é importante fazer cursos, mas se você já estudou sobre o assunto, já fez curso, está retomando, ou quer ter um aprofundamento das técnicas projetivas, das técnicas de saída do corpo, aí vale muito a pena. Uma live por mês nós temos, inclusive, nós temos também um sorteio de mentoria para um dos membros do canal, onde eu vou poder conversar com você ali pessoalmente, atendendo aos teus casos, suas demandas, aquilo que eu puder ajudar, tá? Queria eu poder ter tempo de doar, né? Doar aí algumas horas para todo mundo que tem interesse, porque se eu fizesse isso, eu não faria mais nada na minha vida, mas a gente doa o que a gente pode, é o tempo que realmente eu tenho hoje para doar, tá? Então fica aí o convite para vocês. Bom, vamos passar então aqui para o relato de hoje, o caso de experiência de quase morte. E esse caso aconteceu com Michael Joseph, ou Michael, eu suponho que seja Michael, porque lá, né, foi lá nos Estados Unidos, em 1966, e a causa foi um acidente. Sempre lembrando que, por que eu leio esses relatos? Porque no quadro Voltei para Contar, a prioridade são para pessoas anônimas que não quiseram se expor. Não é? A gente sabe, né, gente? Nem todo mundo quer se expor na frente das câmeras, ou que quer falar abertamente ao público, a todos os pulmões, o que aconteceu com ela. Tem gente que não sabe, que dá para falar, tem gente que não quer se expor para a família, tem gente que nem o marido ou a esposa sabe, então, mas essas pessoas acabaram aí comentando e passando o relato para pesquisadores que estudam cientificamente a experiência de quase morte. Tem cada pérola, cada preciosidade que a gente pesca aqui que ajuda muito no nosso entendimento, tá certo? Então, o relato de hoje do Michael Joseph, o Michael começa então da seguinte forma. Não posso, é muito grande e detalhado para resumir neste espaço. Para contar minha experiência de quase morte, seria preciso praticamente de um livro. Mas bem, era o aniversário de Washington e eu tive o dia de folga da escola. Eu poderia ter ficado em casa, mas escolhi ir trabalhar com meu pai no posto de gasolina da família que minha mãe e meu pai possuíam. Eu trabalhava lá nos fins de semana e depois da escola ajudando meu pai. Bombeava gasolina, lavava janelas, verificava o óleo e cuidava dos clientes, inclusive pegando seu dinheiro e trazendo o troco. Eu também limpava os banheiros, enchia as prateleiras com óleo, enchia as máquinas de refrigerante e pegava o dinheiro. Também varri fora outros trabalhos para meu pai. Eu recebia 50 centavos por hora. Isso era muito dinheiro em 1966, considerando que os quadrinhos custavam 12 centavos e os ingressos para as matinês custavam $1 e assim por diante. Eu poderia ganhar $4 por dia trabalhando para meu pai nos finais de semana e $1 por dia depois da escola. Isso dava de 13 a 15 dólares por semana. Então, decidi ir com meu pai para as férias da escola em Washington. Perto do posto de gasolina, havia enormes pedregulhos de calcário, alguns chegando a mais de 30 pés. Aquele dia foi apenas mais uma manhã gelada, onde o chão estava coberto de gelo, o que aconteceu muito nos anos 60 e 70. Então, não havia muitos negócios naquele dia, e eu fiz todos os outros trabalhos que o papai tinha para mim. Estando entediado, perguntei a ele se estaria tudo bem se eu saísse por um tempo. Entrei naqueles pedregulhos enormes, que eu havia escalado muitas vezes. Bem, para encurtar a história, a água estava congelando e, portanto,
expandindo nas rachaduras dessas pedras, e uma delas havia soltado um pedaço de rocha que tinha de 15 a 20 pés de altura. Esse pedaço estava empoeirado em uma saliência, mas parecia aderido ao lado da rocha maior. Eu tinha escalado sobre ele muitas vezes, mas neste dia a pedra se soltou. O pedaço era em forma de lágrima, estreito, afiado na parte superior, mas grosso, largo e pesado na parte inferior. E tinha cerca de 4 pés de altura ou mais, se bem me lembro. A pedra se quebrou. Eu caí para trás e a pedra gigantesca caiu em cima de mim. Na verdade, eu montei até o chão. Provavelmente tinha um peso muito forte. Não me lembro de muita coisa nesse ponto, exceto ouvir uma voz ao longe gritando: "Oh meu Deus, está morto." Eu estava estranhamente desconectado de mim mesmo. E a próxima coisa que eu sabia era que eu estava flutuando lá, pairando no ar e me sentindo atordoado, sem saber onde estava, quem eu era ou mesmo o que eu era. Havia uma sensação de amnésia. Tentei me orientar ao meu redor, e isso significava observar cuidadosamente. Instantaneamente, minha cabeça foi inundada por conhecimento. Enquanto olhava para o pedregulho, eu conhecia sua composição química e podia descrever cada curva, cada concavidade ou estrutura convexa com fórmulas matemáticas que eram conhecidas por mim, mas ainda desconhecidas da humanidade. Eu não podia acreditar como meus pensamentos eram claros. Então tomei consciência de um corpo. Eu uso as seguintes palavras porque elas expressam o que eu senti, mas não sei se eu posso usar essas palavras. Na verdade, eu não estava pensando com palavras. Eu tomei conhecimento de uma certa unidade biológica, entre aspas, de que eu não estava funcionando. Eu literalmente vi isso na maneira que eu poderia ver um carro que estava todo amassado. Passei por cima deste corpo e não consegui ver quase nada entre o local onde a pedra estava e o chão. Havia literalmente menos de 1 polegada. O rosto estava contorcido e cinza, com a boca aberta e a lama e sangue manchados de seu nariz e em sua testa. Não estava se movendo ou respirando, e o rosto me parecia familiar, mas não consegui localizar onde tinha visto ele antes. Então algo me atingiu. Peraí, aquele é o meu rosto. Parecia diferente em parte porque eu estava morto, e em festa porque eu sempre tinha visto meu rosto no espelho. Parecia diferente quando eu estava fora do meu corpo. Foi então que todas as minhas memórias voltaram à minha cabeça. Quem eu tinha sido, quem era minha família, meus amigos, o que eu tinha feito e o modo como eu pensava. Então, me atingiu tudo isso como se fosse uma tonelada de tijolos. Eu estava morto e, no entanto, aqui estava eu, ainda vivo e totalmente consciente. Como pode ser isso? Nesse caso, meu ateísmo foi apagado e agora eu não sabia o que esperar. Eu entrei em pânico. Eu estava morto. Papai realmente ia ficar chateado comigo por ter me matado. Então o pânico saiu do telhado quando eu percebi que estava morto. Papai não ia ficar chateado comigo, porque eu não estava mais lá. O que iria acontecer comigo? Será que porque eu rejeitei Jesus e outras divindades eu vou para o inferno? Talvez eu não devesse ter sido tão apressado em rejeitar a religião.
talvez eu devesse ter ouvido mais. Então todo aquele pânico foi empurrado para fora de mim. E eu só posso usar a analogia de estar tremendo de frio e de pé na frente de uma bela lareira quente. Todo aquele calafrio foi lentamente empurrado para fora, enquanto todos os meus, entre aspas, músculos relaxavam com aquele calor que me preenchia. Sentia que aquele, entre aspas, fogo vindo de trás de mim, que aquele fogo começou a vir atrás de mim. E me virei para ver um homem com cabelo preto ondulado e barba preta, todo curto, pele escura e bem bronzeada. Seus olhos eram como diamantes brilhando sobre a luz, e seu manto era como o de um monge, exceto que era branco e muito brilhante. Eu podia vê-lo fluindo ao redor dele, com redemoinhos e correntes visíveis. Este ser sorriu para mim, e eu estava instantaneamente cheio de amor. Mas era tanto amor que eu sentia que quase poderia explodir daquilo. Eu não poderia me conter. Aquilo era muito forte. Nunca me senti tão adorado. E isso sendo comunicado diretamente a mim com pensamentos, pois nenhuma palavra foi usada. E aquele ser me disse que o que aconteceu foi um acidente e que eu poderia voltar para o meu corpo se eu quisesse. Eu lhe disse pelos meus pensamentos que não havia como fazer aquele corpo funcionar mais uma vez. Ele tinha sido achatado. Ele me disse que poderia sim fazê-lo funcionar mais uma vez. Mas eu queria voltar. Eu queria saber as minhas opções. O que aconteceria se eu escolhesse voltar? E o que aconteceria se eu não retornasse? Assim que tive esses pensamentos, eu fui atingido por um pacote de imagens e informações. Mostrou brevemente o que aconteceria se eu voltasse. Eu vi minha irmã entrar no álcool e nas drogas, e sua vida sair do controle, porque eu não estava lá. Eu vi meu pai tirar a sua própria vida por causa da minha morte, logo depois que minha mãe se divorciou dele, em função do que tinha acontecido. Eu vi meu avô paterno murchar e morrer, seu coração partido pela minha morte e pelo suicídio de meu pai. Houve 2 golpes que destruíram toda a alegria que lhes restava na vida. E os efeitos continuavam. Minha mãe tinha ficado triste e com o coração arrasado pelo resto de sua vida e muito solitária. Eu vi um desfile de rostos de pessoas que eu nunca conheceria e cujas vidas eu teria impactado e cujas vidas elas teriam impactado a minha. Mas agora eu nunca conheceria nenhum deles se nenhum deles iria me conhecer. O homem da túnica branca me levou com minha irmã. Eu sempre amei minha irmãzinha, e só por ela eu teria escolhido voltar. Mas vendo toda aquela dor que causaria a todos, mãe, pai, avós, amigos, primos, tios e tias, eu tive que voltar. Depois veio um segundo pacote de imagens, aquelas do que aconteceria comigo se eu voltasse. E eu pulei o óbvio. Papai não tiraria a própria vida. Minha irmã acabaria bem. Mamãe estava feliz. Meu avô passou a sorrir de orgulho por eu ser o seu primeiro neto a frequentar uma universidade. Meu avô era um imigrante ilegal da Itália, que nunca passou da 4ª série, e ele valorizava a educação acima de tudo. Ele cantava como um galo orgulhoso
quando seus filhos se formaram no ensino médio e eu me tornei o primeiro dos seus netos a frequentar uma universidade de prestígio. Mas o que eu foquei nesse segundo pacote de informações foi o que eu pagaria como preço para voltar. Eu sabia que voltaria a andar, que tudo que eu havia perdido de alguma forma seria restaurado, mas apenas temporariamente. Na minha vida, talvez levaria de 10 a 15 anos após o acidente e eu sofreria dores extremas, e isso me afetaria pelo resto da minha existência, mas tudo acabaria bem. E foi então que eu escolhi voltar. Aquele ser de luz sorriu para mim, como se soubesse que eu escolheria o caminho mais difícil por causa de como eu me sentia por minha família e amigos. Houve um estalo e de repente eu estava de volta ao meu corpo. Estava cheio de eletricidade crepitante como sons sem sentimentos. Eu não tinha fôlego, nem ar, e essa pedra enorme estava sufocando o meu rosto. Agarrei a pequena ponta do rasgo perto do meu nariz com minha mão esquerda livre, já que meu braço direito estava preso sobre a pedra. E rolei a coisa de cima de mim como se fosse feita de papel machê. Respirei de forma dolorosa e foi como se alguém tivesse enfiado uma espada do meu lado direito. A minha respiração estava agonizante, muito dolorida, que eu até desmaiei por um tempo, como se eu estivesse rolando em um barraco ou uma depressão, e foi uma sensação muito ruim. Eu, de certa forma, caí no fundo de uma sensação desagradável, quase como uma depressão, em um amaranhado de arbustos. Eu não podia me sentir ou me mover e minhas pernas não respondiam. Eu estava completamente paralisado da cintura para baixo e mal conseguia respirar. Cada respiração era superficial e me apunhalava como uma adaga cravada no fundo do meu peito direito. Mas o que importa é que eu estava vivo. Assim como o homem no manto branco e brilhante disse que eu estaria. Mas eu não tinha ideia de como ele tinha feito isso. Eu podia sentir e ouvir o crepidar do que parecia e soava como uma eletricidade fluindo através de mim. E eu sabia que tinha que buscar ajuda o mais rápido possível. Mas como alguém sai de uma ravina profunda, cercada por encostas lamacentas e pedregulhos de calcário, de mais de 4,5 metros de altura, com costas e pernas quebradas, que não apenas não funcionavam, e como eu faria isso para ser resgatado? Nem eu mesmo conseguia sentir meu próprio corpo. Nesse momento, 2 meninos subiram a colina acima de mim, sendo um deles um menino que eu conhecia chamado Johnny. Chamei-os e Johnny desceu até a mim. Eu disse a ele para correr e chamar meu pai. Eu estava muito machucado. Chamei meu pai que eu estava muito machucado. O outro menino que eu não conhecia morava no morro acima da ravina em que eu estava. Ele correu para dizer ao papai para chamar uma ambulância. Eles não tinham paramédicos naquela época. Detalhe. As coisas mudaram rápido depois disso. Meu pai, em completo pânico, finalmente me encontrou enquanto corria sem rumo pelo campo de calcário chamando por mim. Meu pai era o homem mais durão e destemido que eu já conheci, mas vi pânico em seus olhos quando ele finalmente chegou perto de mim. Ele queria me pegar e me levar para fora de lá, e eu disse para ele não fazer isso, porque minhas costas estavam quebradas. Logo, a ambulância apareceu no topo do morro, perto da casa do garoto que eu não conhecia,
e um pequeno exército de homens apareceu, sabe lá de onde. Eu estava amarrado em uma tábua que foi cuidadosamente deslizada sob mim. E muitos homens me ergueram e me passaram de mão em mão, subindo aquela ladeira íngreme e lamacenta, saindo daquela ravina. Perto do topo, a fila de homens desmoronou na lama escorregadia e eu comecei a cair de volta na encosta, apenas para ser pego e segurado por meu lindo pai que se recusou a me deixar cair. Ele bateu os pés na lama, esculpiu pontos de apoio e segurou até que outros homens pudessem restabelecer seus equilíbrios e me levar até o topo da colina e até a ambulância que estava me esperando. Foi uma viagem tanto para o hospital e no caminho pedi a minha mãe para lavar o sangue e a lama do meu rosto, porque ela se surpreendeu como eu poderia saber como estava o meu rosto. Ela tirou da bolsa um lenço de papel, molhou e usou para lavar meu rosto. Ironicamente, eu estava tão entorpecido que eu nem conseguia senti-la tocando a minha face. Fui radiografado, minhas roupas cortadas e meus raios-x não mostraram nenhum dano interno, pelo menos nas próximas 11 horas, e pude continuar sentindo a eletricidade do homem de túnica branca que estava em mim. Eu sabia que aquela energia estava saindo e eu senti que estava morrendo mais uma vez, apesar do fato de estar delirando com toda a morfina que eles injetaram em mim para acabar com a dor. Ficou claro que eles tiveram que operar porque minha pressão arterial estava caindo e eu ouvi eles falando sobre talvez um baço sangrando. Meu médico veio até mim e disse que eles tinham que operar e me perguntou se estaria tudo bem. Ele era um médico muito gentil e amável. E eu disse: sim, claro, pode fazer a operação, contanto que você prometa que eu vou acordar mais uma vez. Promessas na minha família são sagradas, e você nunca quebra uma delas, a menos que todo o universo o impeça, e mesmo assim, você dá um jeito de terminar mais tarde. Foi então que ele fez a promessa, e isso significava que eu sobreviveria à operação. Ele falou mais uma vez a sua promessa. Eles administraram um anestésico e me disseram para contar a partir de 100. Eu fiz até 0 e o enfermeiro disse: repita mais uma vez. Então eu fiz desde que cheguei a 0 novamente. E imaginei que ele apenas me pediria para fazer isso mais uma terceira vez. Então eu comecei de imediato sem que ele pedisse. E eu os encontrei a me levar para uma sala de operações. Eles içaram meu corpo com várias enfermeiras e com vários trilhos de aço em paralelos com minha coluna entre os trilhos. Meu corpo estava coberto por lençóis, um capuz colocado na frente do meu rosto e um enorme foco de luz pairava sobre mim. E o quarto estava muito, muito frio. Eu pude ouvir alguém dizendo: estamos perdendo ele. Foi então que eu senti que o meu coração tinha parado. Eu observei o médico, o cirurgião-chefe, pegar uma serra para me abrir rapidamente. Eu ainda carrego a cicatriz feia no meu peito, onde ele literalmente me rasgou. E eu ouvi de ele dizendo: oh meu Deus, depois que ele me abriu. Os danos internos foram extensos. Na verdade, eu não deveria ter sobrevivido ao impacto inicial da rocha. Meu coração foi empurrado para fora de sua cavidade normal, sobre a minha axila esquerda. Meu estômago e fígado foram empurrados para dentro do meu pulmão direito,
que desmoronou ao redor deles. Meu diafragma estava faltando. Todos os meus intestinos, incluindo o baço, foram empurrados para uma área logo acima do osso púbico. Não havia literalmente nada em meu abdômen, e era por isso que nada parecia fora de ordem em meus exames de raio-x. Ouvi o cirurgião dizer que viu vítimas de acidentes de carro morrerem sem nada tão grave quanto os meus ferimentos. Ele achou milagroso que eu tivesse sobrevivido por tanto tempo. Ele cerrou a minha abertura e enfiou a mão dentro do meu peito. Eu presumo que ele foi atrás do meu coração para massageá-lo de volta à vida. Mas então, uma coisa mais estranha aconteceu. Eu podia ouvir as pessoas rezando por mim. De repente eu estava lá e pude ver meu médico. Ele estava ajoelhado no chão em uma sala de espera com um monte de cadeiras. Ao lado deles estava minha mãe, meu pai e outra pessoa. E eles estavam também todos ajoelhados naquela sala, orando pela minha vida. A próxima coisa que eu sei é que eu estava de volta à sala de cirurgia, onde estavam trabalhando freneticamente para salvar minha vida, e enquanto ele estava trabalhando, massageando meu coração, eu me vi me afastando cada vez mais para uma sala escura que ficava mais longe, onde sua voz soou. E eu me encontrei bem acima da sala de operações, onde eu deveria estar, e estava em um andar acima daquela sala, ou do lado de fora olhando para um telhado, mas eu não estava. Em vez disso, eu estava flutuando na entrada de um túnel ou de um vórtice de energia. Fui sugado para ele e foi aí que a aventura realmente começou. Acabei tendo uma revisão de vida e fui escoltado para, entre aspas, o outro lado, por um ser que era meu anjo ou meu guarda protetor, a quem passei a chamar de professor. Mas ele tinha um senso de humor inacreditável. Eu digo ele por ironia, porque ele não era nem ele, nem ela. Eu vi o que aconteceu com os verdadeiros ateus. Aparentemente eu estava com a mente aberta, suficientemente para não me qualificar ou não me ter nenhum prejuízo em relação a isso. E eu cheguei a ver vários céus e pedi para ver como seria o inferno se houvesse um. E realmente havia, mas não era nada como eu esperava. Eu até pedi para encontrar Jesus e pedir desculpas apenas para, de repente, ver um homem em minha frente que não tinha nada como eu esperava. E percebi fatos históricos que depois, mais adiante, eu pude comprovar. Tudo o que aconteceu comigo foi muito complexo para incluir aqui, sem contar inúmeras previsões do futuro que se tornaram realidade, exceto uma, que acho que um dia ainda vai acontecer. Então esse foi o relato do Michael, surpresa aqui, né? Um plot twist, como se diz, uma reviravolta, porque ele teve duas experiências de quase morte, não apenas uma. Então, após que alguns estavam ouvindo ali, falaram, mas tá, acabou a EQM, o que ele está contando do hospital, o que está contando da cirurgia? Não, justamente porque quando ele estava naquela situação, que o médico estava ali com a mão dentro, né, tentando massagear o coração dele, bombear o coração, eis que ele sai do corpo, mais uma vez fica flutuando, aí sim ele passa pela EQM clássica, o túnel de luz, foi para outros céus, né, enfim. Mas você vê aqui que é o medo da pessoa, né? Até falou, né, que não, ele foi no céu e foi checar se, né, tinha tudo a ver, se o fato dele ser ateu tinha algum problema. Então a pessoa fica ali melindrada, fala, caramba, olha só, existe vida além do meu corpo, existe vida além da matéria, mas espera aí, eu fui ateu minha vida inteira e agora? Vou para o inferno? Vou ser condenado?
Como que é isso? Então, o caso do Michael exemplifica bem certos esquemas mentais que as pessoas têm, acabam muitas vezes falando e, melhor dizendo, se manifestando nesse tipo de situação. Então muitas pessoas, por exemplo, ficam inconformadas. Peraí, mas eu. Até o contrário do Michael. Peraí, mas a minha vida toda eu fui religioso, eu fui alguém, né, espiritual, espiritualista, ou enfim, segui uma linha de conhecimento e de repente o que acontece? Ela se vê num local sombrio, num local negativo, e ela fala: peraí, o que está acontecendo? Eu tinha uma religião, por que eu estou num local ruim agora? Então, para você ver que essas culpas ou esses certos questionamentos fazem muito parte dessas experiências de quase morte. Então, o fato dele ser ateu, o fato dele ser materialista, não implica necessariamente em uma punição, em um julgamento ou em uma condenação. Nem mesmo é um fogo eterno. Ele não citou no final, né? É uma pena que ele detalhou tantas coisas no final, quando ele teve a segunda EQM, que pelo visto foi a mais completa deles, ele simplesmente resolveu abreviar, né, os seus comentários, não deu tantos detalhes assim. Mas ele falou assim: mas peraí, existe um inferno? Eu quero ir nele. E ele falou que não era como ele pensava. Provavelmente, o que não era o inferno que ele pensava? Que não tinha um capeta, que não tinha um tridente, que não tinha um fogo eterno, que não é esse processo todo folclórico e cultural, principalmente no Ocidente, que a gente tem aqui, sobre essas dimensões inferiores que a gente percebe nas experiências de quase morte, mas não importa, de qualquer forma, ele teve uma visão e já ali com aquele pé, com aquele receio, mas espera aí, será que estou qualificado para ir ou não? E assim, se você não conhece, se você conhece pouco a experiência de quase morte, ou se está se inteirando recentemente sobre esses assuntos, é importante frisar o seguinte: que a EQM, que é a quase morte, ela acontece com todas as pessoas, com todo tipo de público. Portanto, é um fenômeno de caráter universal. Universal. O que isso significa? Que ele acontece com homens, com mulheres, com crianças, com idosos, com ricos, com pobres, com religiosos, com ateus, com agnósticos, com cientistas, com políticos, se bem que isso é menos, mas assim, com filósofos, com todo mundo. Com tudo que é tipo de público você pode pensar que me acontece. Mas não acontece com todo tipo de pessoa. Como eu já sempre repito aqui no canal, tem que ter certos méritos, muitas vezes, para que essa EQM aconteça. Tá? Quem dera se a humanidade toda passasse por EQM, o mundo se transformaria, nosso planeta seria outro. Mas não é assim que a coisa acontece. Então, gente, a EQM é um fenômeno de caráter universal, tá certo? E o fato de você não ter certas crenças não é a salvaguarda que vai dizer se você vai ter uma vida após a morte saudável ou não. Isso é muito importante de ser dito. Porque veja bem, isso é um ponto muito sério. As pessoas, infelizmente, acham que para serem, entre aspas, salvas na vida após a morte, é um processo de fidelidade dogmática, é um processo de simplesmente crença. Se eu acredito na coisa certa, eu estou salvo, a minha alma, o meu ego, o meu ser, a minha consciência será, obviamente, protegida e a minha vida após a morte vai ser saudável. Mas não é assim que a coisa funciona, muito pelo contrário. A crença não significa tanto assim. Veja, eu já disse aqui algumas vezes, se estima que cerca de 80% das pessoas que morrem ficam perturbadas após essa passagem, após o descarte do corpo físico. Veja, cerca de, que seja 70%, que seja 60%, é muita gente, é muito complicado. E a maioria das pessoas são o quê? Religiosas. E isso, a crença dela é suficiente para que ela tenha uma vida saudável, uma vida com qualidade após a morte? Não. Mas espera aí, então quer dizer que um ateu que não acredita em nada, ele vai ser também, vai ter uma vida após a morte pior porque ele não tinha crenças? Não, não tem nada a ver.
O que entre aspas, salva, então? É o processo das atitudes que a gente tem em relação à nossa vida. O modo como tratamos os demais, o nível de caráter ou de ética ou cosmoética, uma ética cósmica universalista, o nível de fraternidade que uma pessoa tem, o quanto que ela se desenvolveu, o quanto que ela amadureceu, o nível de autoconhecimento que ela desdobrou na vida. São vários pontos internos e externos que esses sim fazem diferença. Então vocês acham que entre um ateu equilibrado e fraterno e um religioso egoísta, incoerente e hipócrita, quem você acha que prevalece? Não é a crença, entende? É a manifestação, o modo como a pessoa age nas dimensões que ela se manifesta, seja aqui na vida física, seja mesmo nas suas experiências extracorpóreas ou fora do corpo. Esse é o grande diferencial que diz quem de fato vai ter uma vida bem-sucedida daquele que se acha o bam, 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 e após a morte vai ter um processo complicado, cheio de dor, de sofrimento e muitas vezes de perturbação por anos a fio, em alguns casos. Alguns até milênios, séculos, sabe, de perturbação após a morte. Isso pode acontecer? Pode. São casos mais raros, mas que também se tem literatura e experiências que se conectam com seres assim, com esse nível de negatividade. Então, se você é ateu e não, tem que mudar para ser aceito, calma lá. Ou se você é religioso, muito tranquilo, achando que a tua crença te salvou, ou é um salva-vidas, um salvaguarda do que te espera, presta atenção, porque não é bem assim que a coisa funciona. Então, as experiências de quase morte, elas vêm iluminar, elas vêm trazer esse processo, esse benefício da certeza de saber que o que vale é a nossa essência, o nosso interior. Ou o que chamamos aí na ciência da consciência de consciencialidade. O que é a consciencialidade? É a qualidade da nossa consciência, a qualidade do modo como a gente age, na nossa manifestação nas dimensões. Vocês que estão me ouvindo, vocês têm consciencialidade? Ou vocês têm imaturidade? Vocês têm beligerância, agressividade, egoísmo, falsidade? Então, o que prepondera em você? Eu não estou nem falando da sociedade, tá? Porque é fácil apontar o dedo para o outro e falar que a sociedade é doente, é uma sociedade que está em frangalhos. É fácil olhar para o outro e apontar o dedo, mas vamos pensar na gente. Como é que a gente está? Como é que você está? Então, sempre lembrando, a crença, ela pode ser um sistema, como você pensa, um nível de mentalidade que você tem. Mas isso não é suficiente para garantir o nosso equilíbrio, especialmente quando a pessoa tem uma vida, vamos dizer assim, onde o saldo da vida é negativo. Onde ela olha para trás e ela fez mais besteira do que coisa positiva. Fez mais ações indevidas do que aquelas corretas. Então, o saldo da vida vai interferir muito para a gente entender se a gente tem ou não essa consciencialidade, quer dizer, essa manifestação mais avançada, mais equilibrada ou não. Então, esse é um ponto muito importante também da gente dizer sobre isso, tá certo? Bom, tem outros pontos que eu gostaria de comentar aqui, tá? Agora, vocês concordam com isso ou não? Você acha que a sua crença te salva? Você ser fiel a uma doutrina, a um local, a uma linha, para você é suficiente? Você acha que isso basta? O que vocês acham disso? Quem quiser, coloque no comentário, é muito importante você, né, se quiser contribuir, é sempre relevante ouvir opiniões, mesmo que sejam contrárias, tá? Muito legal isso daí. E aqui no canal, lembrando, aqui prevalece o binômio, né? Admiração e discordância. Ninguém precisa concordar comigo em tudo. Eu não sou dono da verdade, não sou guru, não sou nada. Nesse sentido, eu quero só informar. Sou um facilitador e informador. E se a informação couber para você, pega, aproveita, sigamos em frente. Se não, descarte, esqueça e tá tudo certo, ok? Sem brigas, sem raiva, sem radicalismos. Isso é muito importante, ok? Bom,
Outro ponto, primeiro ponto aqui, quando ele teve a experiência dele, o Michael Joseph comenta que a cabeça dele foi inundado por conhecimento. Isso aqui é um ponto muito legal. Nem todo mundo tem isso nas EQMs ou nas experiências fora do corpo autoinduzidas, tá? Nem todo mundo. Mas muitas vezes acontece isso, a pessoa tem uma expansão de consciência como ele teve, e o nível de entendimento, de inteligência dele vai assim a padrões estratosféricos. Então veja, ele olhou ali para o pedregulho, ele podia saber a composição química, ele podia fazer contas matemáticas complexíssimas que as pessoas aqui ainda não conheciam, ele podia descrever as estruturas, ele podia ter todo o conhecimento possível, provavelmente até de nível atômico, de nível molecular, tudo isso pode acontecer, tá? Então a pessoa começa a perceber que a consciência dela é como se fosse não vou dizer uma máquina, mas tem uma capacidade de processamento, de entendimento, de conhecimento que ele jamais pensou que ele poderia ter. Então pensa, você está olhando ali ao redor de você, calculando tudo, vendo tudo, entendendo absolutamente tudo que estava ao seu redor. Então essa, como ele coloca, mente inundada de conhecimento, isso é muito possível de se acontecer. E quando sobrevém algo nesse sentido, também é comum a pessoa ter dificuldade de trazer tudo que ela viu, tudo que ela sentiu, tudo que ela calculou, sabe? Ela tem aquela sensação, não vaga, mas uma sensação mais íntima de todo o potencial que ela estava manifestando ali, mas que ela de fato não consegue traduzir em palavras após essa experiência. Porque, querendo ou não, gente, nosso cérebro aqui de primata, nosso cérebro de mamífero ainda é bem limitado para poder traduzir, para poder também pegar todas essas vivências em detalhes, em toda a sua complexidade, poder traduzir aqui. Então é um grande dificultador, um grande obstáculo que todos nós que temos experiências fora do corpo, ou se você já teve uma experiência de quase morte, que é justamente manifestar no mesmo nível porque esse cérebro aqui não permite. Então muitas vezes o que sobra é uma vaga luminosidade, um vago conhecimento daquilo que inundou a nossa mente, tá? Isso realmente ali aconteceu com ele. Ponto interessante também, ele falou que ele não sabia quem ele era. Então, ele estava ali fora do corpo, flutuando, não entendia nada, viu ali uma pessoa embaixo de uma pedra, e só quando ele, de repente, ele teve um estalo, e foi aí que ele percebeu que aquele rosto que estava ali embaixo da pedra era ele, era o dele. Então, olha só, a pessoa pode ter esse tipo de impressão de não conhecer a si mesmo, de não saber quem é a própria família, de simplesmente esquecer o seu nome pessoal? É possível. A experiência de quase morte, em muitos casos, evidencia isso, evidencia para valer. Então, assim, só as memórias só voltaram de fato quando ele reconheceu o próprio rosto. Ele lembrou quem ele era, sua vida, sua família, tudo veio à tona mais uma vez. Então, questões de memória, ou seja, chamadas questões mnemônicas, também fazem parte dessa cadeia de eventos, de fenômenos que acontecem aí na EQM, ou experiência de quase morte, tá certo? Outro ponto ali, deixa eu ver o que mais dá para comentar aqui. Chegou então o ser de luz. Na EQM se fala ser de luz. Nós aqui temos o termo técnico que é amparador. Então, o que é o amparador? É aquele ser de outra dimensão, extrafísico, uma consciência como eu e você, só que já descartou o corpo dela, né, e é mais sadio, é mais equilibrado, que nos ajuda. E no caso dele era essa pessoa então com essa túnica ali. Veja, apesar dele falar, né, que ele tinha rejeitado a religião e tal, ele não cita que era Jesus ou nenhum ser nesse sentido, era simplesmente alguém com uma túnica, uma barba preta, tal, enfim. Então, ele, né, quando aquele ser chegou, ele se sentiu inundado por aquele amor. Isso é muito comum também nas experiências de quase morte. Essa sensação de ser aceito, de ser amado, essa afetividade pura, límpida, que inunda, que cerca a pessoa e faz ela se sentir de fato um ser
especial, um ser que tem o seu valor e que sabe, e que a partir daquele momento entende, né, que tem outras pessoas olhando por ela, outras pessoas a ajudando, e tudo isso vem favorecer essa vivência de quase morte. Se você conhece pouco esse fenômeno, não ache que ele é desesperador, tá? Mesmo no caso dele ali, ele reconheceu que ele estava embaixo ali daquela pedra, o corpo físico dele estava embaixo da pedra, e mesmo assim não sobreveio o desespero, a dor, a angústia. Eventualmente pode acontecer algumas requemas, mas é muito mais raro. O que acontece também é essa percepção que ele teve, essa paz, essa liberdade, essa sensação de completude. Tudo isso pode acontecer. Então, que legal que ele pôde perceber, né, esse tipo de questão, e que isso foi um aliviador, foi até certo ponto um calmante, uma morfina, vamos dizer assim, da experiência que ele estava tendo. Isso aí também foi bem legal. Outro ponto aqui que vale muito a pena descolocar é que ele falou que ele foi atingido por um pacote de informações, né? Por quê? Porque ele falou, olha, você pode, o amparador ou o ser de luz falou para ele, olha, você pode voltar para o seu corpo. Ele falou, ah, não. Tá, mas como assim voltar, né? Como é que vai ser se eu não voltar? Ele pensou, como seria a vida se ele não voltasse? E como seria a vida dos entes queridos se ele voltasse? E aí que aconteceu esse ponto interessante que ele chama de pacote de imagem e informação. Esse bloco condensado, nós chamamos, na ciência da consciência, de tchararã, conscienciês. Há muito tempo atrás, em lives aqui bem mais antigas, eu cheguei a comentar sobre isso. O que é o conscienciês? É o idioma da consciência. Então tem o português, tem o inglês. Então, o idioma da consciência é o conscienciês. Mas assim, é mais uma analogia para dizer o quê? Que nas experiências fora do corpo e nas experiências de quase morte, muitas vezes o modo como a gente se comunica é muito avançado. Não tem mais palavras, símbolos ou conceitos simples. Nada disso. Tudo é feito em blocos de informação. E nesses blocos é uma forma também didática de dizer, quer dizer, é uma energia condensada que dentro dessa energia tem o quê? Imagens, sons, sentimentos, fatos, informações, tudo está condensado ali, tá? Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui na live, certo? Eu li o relato com vocês, estou fazendo alguns comentários, daqui a pouco vou abrir para pergunta, para responder as perguntas de vocês aí do chat. Mas veja, se nós estivéssemos fora do corpo, eu poderia simplesmente passar em segundos uma energia condensada com todo esse relato aqui, com toda a análise, com tudo que vai acontecer na live aqui, eu poderia passar em um átimo de segundo para vocês. E vocês iriam entender. É um pacote de informações. Então, não precisaríamos ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, né, trocando informação. Em questão de segundos, você entenderia e saberia tudo o que eu quis dizer para você. Com detalhes, com profundidade. Então, isso pode acontecer? Pode. E o primeiro pacote de informação, o primeiro pacote ali desse tipo de conscienciês que ele recebeu, foi justamente falando a vida da sua família como seria sem ele. E incluía aí o que? Essas imagens que são o fenômeno chamado da precognição, ou seja, do acesso às informações futuras que ainda vão chegar para a gente. É possível, né, que me antecipar certos eventos futuros? Sim, mas sempre lembrando, você antecipa probabilidades, não é destino, não é inevitável. Tanto que o Michael aqui teve 2 pacotes de informações. Ele viu cenas do futuro sem ele e com ele. O que iria acontecer? Ninguém sabe. Seria a decisão dele. Se ele voltasse, iria acontecer aquilo que ele viu. Se ele não voltasse, seria essa outra linha que iria ser executada. Então são probabilidades que ele conseguiu, quer dizer, ele conseguiu não, que deram para ele acessar. Ele viu a irmã se afundando lá na bebida,
viu o pai tirando a própria vida, viu a mãe solitária, viu tudo que de como a morte dele naquele momento, naquela circunstância, ele enquanto criança, quanta coisa ruim que iria acontecer. E aí, no segundo pacote, no segundo bloco de consciências que ele recebeu, estava ali então as informações da vida com ele. Então a mãe feliz, o pai tudo certo, a irmã tendo uma vida plena, mas veio a dor. Ele sabia que ele ia sofrer, que ia ter um processo de recuperação, ele sabia que ele ia voltar a andar. Mas veja, são pacotes de informações futuras. E baseado nisso, nessa informação, que ele teve a lucidez para poder decidir. Ele teve a capacidade decisória impulsionada, expandida por esses eventos futuros que ele pôde acessar. E foi aí que ele tomou então a decisão mais difícil para ele, que era voltar. Sempre lembrando, gente, se você acha que sua vida é boa, se você gosta da vida, parabéns, ótimo para você. Mas estar fora do corpo lúcido, realmente sabendo o que acontece, realmente consciente de tudo, supera isso aqui, tá? Supera o momento que você está lá comendo uma comida predileta, supera momentos de felicidade solitários ou com a família. Toda a sensação, toda a percepção fora do corpo, ela tende a ser melhor. E a pessoa fala, pô, eu tenho que voltar? Mesmo no caso dele, onde ele teve a opção, ainda assim muitos voltam eu vou voltar, mas não é porque eu quero voltar, não é porque aqui é maravilhoso, é porque eu preciso voltar, eu tenho coisas para fazer, ou eu não, isso aqui vai afetar negativamente, como no caso dele, muitas pessoas, e a pessoa se sente então, sabe, meio que, não vou dizer coagida, mas ela vê que a decisão menos pior é a decisão de voltar. Então não ache, tá, que a morte é um evento triste. Eu falo rindo por quê? Porque se sabe que muitas consciências sentem tristeza quando vão renascer, tá? No renascimento que vem, pô, vou ter que voltar a renascer, ó, a gente vai perder a pessoa que está aqui, o nosso amigo, o nosso ser tão íntimo, vai ter que voltar, vai ter que ir lá para aquela dimensão material, vai ter que não ser se separar da gente. Então tudo isso traz muita tristeza, muito mais do que a pessoa de fato perder ou descartar o seu corpo, tá? Então a morte em si não é um evento triste. Renascer tende a ser muito mais complicado nesse sentido, tá bem? Outro ponto aqui que a gente pode comentar também. Que mais? Ele viu também vários rostos de pessoas que ele ainda ia conhecer nessa vida, que ele não iria conhecer se ele não voltasse, mas pessoas que iriam impactá-lo, que ele também iria impactar. Então, sempre lembrando, né, gente? A gente impacta a vida de muitas pessoas, com certeza. Outro ponto, aqui um fenômeno mais raro que acontece na EQM dele, ou melhor dizendo, após a EQM, que é bem possível também, que depois que aconteceu o tal estalo, que ele voltou para o corpo dele, após a primeira experiência de quase morte que eu relatei aqui, ele percebeu que ele estava então, né, o corpo dele embaixo da pedra, e aí uma mão, um braço estava, né, soterrado, e aí com a mão esquerda, que é a mão que ele estava solta, ele conseguiu simplesmente tirar aquela pedra de cima dele, como se fosse ali um papel machê, quer dizer, papel ali bem leve, né, realmente bem leve. Só que antes disso, olha que interessante, ele falou, quando ele voltou, que ele estava cheio de uma espécie de eletricidade. Então o corpo dele estava sendo varrido por uma energia que estava fluindo, uma eletricidade crepidante, ele falou. Essa eletricidade é um processo de energia que a pessoa muitas vezes sente antes, durante e depois da experiência de quase morte. Então essa eletricidade que facultou ele tirar essa pedra com tanta facilidade. Esse fenômeno que aconteceu com ele, ao que tudo indica,
é o chamado efeito Hulk. Sabe o incrível Hulk da Marvel? Pois é. Tem um fenômeno... Da Marvel? É da Marvel. Tem um fenômeno que foi dado justamente chamado efeito Hulk. O que é o efeito Hulk? A pessoa em momentos de crise, momentos complicados, ela tem uma força absurda, descomunal, que é difícil ver um ser humano apresentar algo nesse sentido. Então existem casos onde a pessoa está entre a vida e a morte, ou sabe, que ela precisa levantar algo muito pesado, ela levanta. E isso é um processo de energia. Então olha que ponto muito interessante. Ele sentiu, olha só, ele sentiu que ele estava cheio de eletricidade quando ele voltou para o corpo. Não é eletricidade, o que é isso? É energia. Uma energia muito forte a ponto de ele sentir energia varrendo, fluindo por dentro dele. Podia ser que essa eletricidade, não dá para dizer porque o relato dele não é tão detalhado assim, ele podia estar nesse chamado estado vibracional. O que é isso? Quando as energias estão a pico, elas estão numa vibração máxima, em total sintonia ou ressonância. Então, quando todos os nossos chakras estão fluindo, sabe, estão vibrando na mesma frequência, e acontece esse chamado estado vibracional. O estado vibracional não quer dizer que você vai ter força, tá? Eu, por exemplo, eu posso instalar esse estado vibracional em mim, usando técnicas de energia. Não quer dizer que eu vou levantar um carro, ou que eu vou para uma competição e vou ser o campeão de levantamento de peso. Não é isso. É um processo de um fenômeno de base energética. Mas, no caso dele, devia ser algo tão mais intenso, tão mais forte, que gerou essa força chamada efeito Hulk. Que a pessoa realmente vira um incrível Hulk. Olha, muitas pessoas, tá, gente, que passam por isso, às vezes são pessoas frágeis, bem magrinhas, sem força física, às vezes mulheres que nunca tiveram nada de força física naquela vida. Olha o caso do Michael, né, do Joseph. Ele era uma criança, e mesmo criança sentiu aquela eletricidade e conseguiu com a mão esquerda, não sei se ele era, né, canhoto ou sinistro, como se diz, mas, né, se era o braço forte dele ou não, não sei, mas de qualquer forma ele tirou aquela pedra pesadíssima, como se fosse um papel leve, um papel, sabe, um papel machê. Então, ao que tudo indica, o que ele teve foi o efeito Hulk. Isso mostra o quanto que essa energia, o quanto que essas realidades, essas outras dimensões que a gente acessa, podem transformar e atuar aqui na matéria. Não é história da carochinha, tá, gente? O efeito Hulk existe, é um fenômeno mais raro, mas que pode sim acontecer. E no caso dele foi fundamental para que ele justamente pudesse também ser salvo e não fosse sufocado pela pedra como ele estava naquela situação, naquela circunstância. Então, até que ponto essa energia era dele? Claro que não era dele. Foi, ao que tudo indica, o que aquele ser de luz, aquele amparador deu para ele no retorno. Ó, volta aqui. Até falou, ó, esse corpo aqui não tem como voltar para ele, foi achatado. Esse meu corpo aqui já era, já Elvis. Mas o amparador falou, não é bem assim não. Eu posso fazer você voltar e você vai viver. Você vai se recuperar. E olha só, como as energias são uma coisa impressionante, né, gente? A gente fala de energia, não é nada subjetivo, tá? Não é nada assim, etéreo, utópico. Não, a energia é um processo que funciona. Tanto no corpo quanto fora dele. Então, para vocês verem como a situação é complexa, o ser de luz, né, o amparador fala, olha, você pode voltar que você vai sobreviver. E vamos lembrar na segunda EQM que ele passou. Os órgãos internos dele estavam uma bagunça. O coração foi parar perto da axila esquerda. Os órgãos internos no raio-x estavam tudo bem. Por quê? Porque não tinha órgão interno nenhum. Estava tudo revirado dentro dele. O próprio médico lá, acho que um enfermeiro médico, falou para ele, olha, eu já vi pessoas morrerem por muito menos. Não sei te explicar como é que você está vivo. Quer dizer, ele nesse processo todo, bem claro, no acidente ele quebrou o osso, quebrou as costas, quebrou tudo, mas quando essa energia, essa eletricidade, como ele falou, veio para ele, ele conseguiu tirar uma pedra pesadíssima de cima dele, com uma das mãos, com a mão esquerda, e além disso, essa energia que estava dentro dele, ainda estava mantendo ele vivo, porque olha só o detalhe, ele fala que em determinado momento ali,
aquela energia, aquela eletricidade que ele tinha ganhado do ser de luz começou a sair, começou a se perder, ele sentiu que estava morrendo de novo. Foi aí que os médicos desesperaram, né, tudo frenético ali para salvarem ele e viram como que estava ele por dentro. Então, quando essa energia começou a escapar, ele começou a de fato deixar de sobreviver. O que isso significa? Quer dizer que seres até mais evoluídos podem doar energia, uma energia muito densa para uma pessoa, de nível de ectoplasmia, algo assim, e ela pode sobreviver? Sim. É possível manter a vida? Sim. É possível fazer coisas até certo ponto miraculosas, extraordinárias através dessas energias? Sim. Tudo isso é possível. Então, não se espantem quando a gente vê casos de curas espetaculares, de coisas incríveis que acontecem em função dessas experiências de quase morte. Agora, um detalhe: aí entra o sistema de crenças que a gente estava falando aqui no começo. Porque a pessoa pode falar, digamos, teve uma cura ali espetacular. Vamos colocar o caso do próprio Michael. Não era para ele ter sobrevivido. O médico falou: como é que você pode, como é que alguém, como é que tu tá dentro de você desse jeito, com essa bagunça, tudo quebrado, como é que você pode sobreviver? Se o Michael, por exemplo, fosse, sei lá, eu sou devoto de São Longuinho, São Tomé, sei lá. Aí ele fala: não, eu sobrevivi por causa do que eu acredito, mas não é assim, né, que ele me mostra. Foi toda uma circunstância, foi um ser específico, muito habilidoso, muito poderoso com as energias, que falou: ó, eu vou te ajudar a voltar. E foi assim que a coisa aconteceu. Então as energias podem de fato curar, abreviar a vida, podem fazer coisas muito positivas ou muito negativas. Tudo é quem faz, como faz, as habilidades e a potência que esse ser tem para manifestar, tá? Seja ele alguém que já não tem mais um corpo físico, e seja a gente aqui também, tá? A gente pode doar energia para pessoas necessitadas, para as pessoas que estão mal e ainda assim fazer com que elas fiquem bem, ajudar na recuperação, na cicatrização e coisas do gênero, tá? Então, tudo e mais um pouco é possível em matéria de energia. E casos assim como o dele, que eu não sei como você está vivo ainda, acontecem demais. Gente, agora que eu vi as horas aqui, eu já estou me estendendo demais. Tem algumas coisas que eu queria comentar, deixa eu dar para comentar para o final, não vou me estender demais aqui, não vou responder bem as perguntas de vocês, tá? Bom, no mais é isso, gente. Não vou me alongar mais, não. Teria mais algumas coisinhas aqui que daria para comentar, mas agora que eu vi as horas é melhor a gente poder continuar aqui, porque senão a gente vai demorar demais na live de hoje, tá? Então agora vamos passar aqui para a segunda parte da noite, que é perguntas e respostas. Inclusive, eu acabo não divulgando muito aqui, mas se você quiser, nós temos também um canal de cortes aqui do Dimensão Mental. Procure no YouTube Dimensão Existencial. E é o canal. Eu estou agora nesse último mês, que está muito corrido realmente, né, profissionalmente para mim. Eu não estou conseguindo colocar todos os cortes lá, mas tem muitos trechos que eu coloco, tanto de coisas que eu falo aqui nas lives, quanto das perguntas de vocês. Eu já vi gente surpresa falando: olha minha pergunta aqui. Então a pessoa pergunta aqui na live e depois eu jogo o trecho lá, se foi, né, uma resposta que acho que pode contribuir para alguém. Eu jogo ali no canal para que, né, uma capa, enfim, para que as pessoas possam acessar depois. Então, caso você não saiba, temos aí o canal Dimensão Existencial, que é o nosso canal de cortes, tá? Bom, gente, vamos passar então agora para os, né, o que vocês comentaram aqui. Então, boa noite para Maria Madalena, Eduardo do Rio de Janeiro, né, Jardim, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo, Maria Madalena. Nalvinha, boa noite. Carla tá aí. Olha a Carla, já onde tem a Cris também. A Cris tá dando lá embaixo boa noite também, seja muito bem-vinda. Roberta, lá da Ilha do Canguru, seja muito bem-vinda, Roberta. O Nod, né, também, vários membros aqui, a Carla, o Nod, né, o Nod lá de Lavras, Minas Gerais. A Helena também tá por aí. Que legal ver vocês mais uma vez aqui, sejam muito bem-vindos a todos. A Dila também, ó, estou aqui, professor Alexandre, muito feliz. Consegui minha primeira projeção, olha só, após nossa mentoria.
Não cheguei a sair do quarto, mas foi muito intenso e radiante. Me vi do lado da cama e flutuei até, até e olha que fiquei até agora esperando só para te contar. KKK, obrigado por todos os conhecimentos que agregaram muito na vida das pessoas. Poxa, Dila, obrigado. Inclusive a Dila, né, ela tá comentando a mentoria porque ela foi a membro sorteada, foi o membro sorteado desse mês aqui. A gente pôde fazer um bate-papo bem legal. Dila, que maravilhoso, você conseguiu ter então a primeira experiência fora do corpo depois da nossa conversa. Excelente, meus parabéns. Méritos todos seus, tá? Eu não fiz nada para você sair do corpo, não. Você que, né, se estimulou, que, enfim, você que, né, conseguiu aplicar, realmente aí conseguiu ter suas experiências. Mas fico muito feliz aí também, radiante de saber que deu certo, que funcionou e você, né? Parabéns, viu, Dila? Você está agora entre a minoria, entre os menos de 2% da humanidade que tiveram uma experiência lúcida fora do seu corpo. Meus parabéns. Você está agora num clube, entre aspas, seleto, um clube que não se encontra, mas de pessoas que estão aí, né, que podem comprovar, que já comprovaram por si mesmos que existe a vida após a morte e que você continua, tá? Então, né, parabéns para você. Olha, se eu estivesse numa escola, eu falaria troféu joinha para você, ó, troféu joinha. Parabéns. Show de bola, viu? Fiquei muito feliz. Legal. Legal, show de bola. A Meire colocou boa noite a todos, boa noite, Meire. Marilene, Josi, mais, né, duas membros do canal que estão aqui hoje à noite, sejam muito bem-vindas. Marilene de Niterói, Rio de Janeiro. A Josi, fala consciência. Boa energia a todos, direto de São Vicente, de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Josi. Jaidete também, boa noite. Josi coloca, eu assisti o podcast do Lutz, foi muito sensacional. Foi sensacional. Nem vi a hora passar. Foi tudo tratado com muita leveza e trazendo muitos esclarecimentos. Show, show, show. Realmente, Josi, olha, sempre vi o pessoal falando que em podcast as horas passam, você fica ali e fala, tudo bem. Eu aqui nas minhas lives falo 2 horas, né, em geral, em média 2 horas, 1 hora e meia. Em geral tá tendo 2 horas, né? Mas assim, você vê o tempo passar, mas realmente lá foi muito rápido. Foi impressionante. E quando ele falou, vamos acabar, eu falei, nossa, mas já acabar? Depois, né, eu falei, caramba, realmente passou muito tempo mesmo, mas foi bem legal. E sempre lembrando, né, o que a Jus comentou, quem está chegando agora e não viu, ó, fica a sugestão aqui. Eu participei do Lutz Podcast, falando sobre experiência com as mortes, eu achei muito legal. Inclusive, quem quiser nos ajudar, quem quiser ajudar o canal aqui, se quiser fazer um favor, pega o link aí desse vídeo da EQM que eu falei lá no canal do podcast do Lutz e manda para os outros podcasts aí, se quiser ajudar. Tem vários podcasts que a gente pode contribuir. Tem o podcast lá do Experiência Paranormal lá do Zé Graça, tem o Planeta Podcast, tem vários podcasts que eu acho que seria muito legal, né, poder ir falar de experiência quase morte. Então, quer ajudar a gente aqui, né, de forma gratuita, bem rápida, é isso. Pega o link lá, copia lá a URL do podcast Lutz e manda para outros podcasts. Tem vários e-mails, contato deles ali, manda lá, quem sabe a gente não consegue também acessar outros. E sem contar que eu tive 2 convites de 2 outros podcasts para poder participar. Eu já fiquei muito feliz também. Mas podcasts menores, mas quem sabe aí a gente no futuro não consegue acessar podcasts maiores de níveis, né, nacionais para poder falar sobre esses assuntos, né? Mas quem sabe se essa informação vai chegar nesse podcast um dia e se alguém puder contribuir divulgando esse link aí para algum desses canais, para algum desses locais aí que fazem essas entrevistas, agradeço demais. Eu mesmo ia mandar o link, acabei esquecendo e passou, né? Mas foi uma experiência, Josi, realmente foi maravilhoso, né? Tá lá com o Lutz e conversando, foi um papo show de bola mesmo, adorei demais. Simone coloca, boa noite, finalmente consegui estar ao vivo, que alegria. Ô Simone, seja muito bem-vinda, finalmente. Ela coloca, esse relato me parece familiar, já não foi contado? Não, Simone, esse relato foi pela primeira vez mesmo. Da pedra, não foi a primeira vez.
Hoje, em outro canal, ouvi uma moça que descreveu uma sua experiência de projeção e estava um tanto perdida com um fenômeno. Indiquei seu canal, professor, pois é a melhor pessoa para ajudá-la. Obrigado, Simone, pela indicação. Espero que possa ajudá-la sim. Se ela está bem perdida, qualquer coisa, manda ela escrever lá no Instagram, que eventualmente eu respondo, claro, né? No Instagram tem pouca gente ainda, então ainda dá para responder. Então, se ela tiver, deixa eu ver aqui, ó, tem Instagram e Facebook. Então, se qualquer coisa, manda ela escrever lá, viu, Simone? E não sendo um caso tão longo nem tão complexo, dá para dar uma orientada básica para ela, tá certo? Sebastião, membro também está hoje aí. Boa noite a todos. Cornélio Procópio, né? Sebastião está sempre por aí também. Obrigado pela presença, Sebastião. Obrigado mesmo, né? Mais um paranaense aqui ouvindo nossas lives. Muito obrigado, né, pela presença e pela sempre estar contribuindo aqui. Muito obrigado. Indira também está aí. A Tandira também está achando, não, essa experiência não, essa não. Ou se já ouviram em outro local, ou já, quem sabe se não estão tendo aí o fenômeno do déjà vu, né? O já ter visto, ou já ter ouvido, é possível. Às vezes vocês ouviram isso daí, né, fora do corpo, e estão revendo, estão achando que já ouviram. Carla coloca, boa noite, Alexandre. Vou fazer duas perguntas distintas. Uma é sobre a entrevista, onde você falou que a cidade nosso lar, bem organizada e funcional, era mediana, que tem lugares de dimensões muito mais evoluídas. Mas aí pensei, teria como evoluir mais rápido? Vou passar por etapas mais rapidamente, sabe? Eu acho que não. Mas a outra pergunta é sobre um assunto que assisti no canal Paranormal Experience, lá do Zé Graça, que acabei de comentar. Sobre ter chip e implante colocados aliens e alguns seres humanos, como se estivéssemos à mercê deles. Grata novamente. Então vamos responder a Carla com calma. Tem algumas questões no meio aqui, depois eu vou ler. Então, bom, você colocou a questão do nosso lar, né, que eu comentei lá no podcast, que é mediano. Então tem dimensões mais evoluídas. Sim. Teria como evoluir mais rápido ou passar por etapas mais rapidamente? Carla, não tem muito essa evolução não. A evolução, ela não dá saltos assim gigantescos. Então eu estou falando de evolução pessoal, de evolução da nossa consciência, tá? Então a gente vai seguindo passo após passo, dia após dia, ensinamento após ensinamento. Existem casos mais raros de consciências que acabam muitas vezes em uma vida evoluindo muito mais do que o previsto, ou que acabam tendo em saltos, pequenos saltos entre aspas, é possível sim. Mas fora do corpo, em outras dimensões, isso não é tão, aí isso já não acontece. Isso é possível aqui na dimensão humana, onde a pessoa tem oportunidade de extrapolar, de avançar muito mais seus limites. Fora do corpo, em outras dimensões, isso é menos comum. Então, uma pessoa que está no nosso lar, por exemplo, ela está lá porque ela tem afinidade com aquilo. Se ela for para outro local muito mais evoluído, muito mais aprimorado, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir em casa, não vai ser pertencente àquele local, àquela comunidade, àquele grupo. E ela vai acabar naturalmente querendo sair dali. Porque se fosse assim, né, cara, seria fácil. A gente joga as pessoas nas comunidades, né, nos locais mais evoluídos, e elas iam evoluir mais rápido também, mas isso não acontece. Então, tudo, mais que você leve alguém para conhecer alguém em um local super evoluído, ela olha, entende, mas aquilo não cria um rapport, uma afinidade maior para que ela se sinta interessada em permanecer ali, entende? Então, ela acaba voltando. Então, as comunidades, os locais fora do corpo, eles sempre vão atuar num processo de afinidade de pensamentos, sentimentos e energias em função do como a pessoa sente, percebe e vê o universo ao seu redor, tá? Então, ela está no local que é a contrapartida, que é o espelho em relação ao que ela é por dentro, entende? Então, para você mudar de locais após a morte ou locais de afinidade, você tem que mudar a si mesmo. E a evolução em geral é mais lenta, é mais vagarosa,
em função de várias questões, tá? Segundo ponto, você falou que viu ali no canal, né, do Zé Graça, lá do Paranormal Experience, sobre ter chip implante. Olha, Carla, casos assim, a gente percebe que existem sim, tá? Acontecem casos reais de pessoas que têm certos implantes, mas vamos entender o seguinte: a Terra ela é mais um planeta com vida aqui no universo. E isso tem várias experiências de quase morte, várias experiências fora do corpo que evidenciam o quanto a vida ela está espalhada no cosmos como um todo. Então não existe essa coisa do meu planeta, seu planeta. Mi casa, su casa. Sucaça, né? Não tem isso. Existem então pessoas que tiveram esse tipo de situação, tiveram certo tipo de implante, tecnologias mais avançadas, existem sim. E isso afeta tanto o corpo dela, o modo como ela pensa, as próprias energias que elas se manifestam, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, tá, Carla? São casos muito pontuais, muito mais raros de acontecer. Não é essa festa tudo que alguns pintam, não, tá? Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, um dos primeiros que eu fiz aqui, falando um paralelo entre as experiências de abdução e as experiências fora do corpo. Muitas pessoas acham que foram abduzidas, na verdade elas estavam fora do corpo. Só que fora do corpo elas viram seres exóticos, de aparências diferentes, ouviram certas tecnologias, certas naves, que isso tem fora do corpo, tá? Na EQM não aparece tanto, que é mais uma experiência ali já toda programada, tudo bonitinho para a pessoa se sentir em casa. Então naves não aparecem tanto, tem vários elementos que não aparecem tanto na experiência de quase morte, mas que nas experiências fora do corpo são mais comuns. E ver naves, ver seres extraterrestres acontecem sim. Mas veja, extraterrestre não é só aquele, o clássico lá, o Grey, não, do cabeçudo com olhos grandes. Não é só isso não, isso é um tipo. Existem as formas de vida mais variáveis e impensáveis que a gente pode imaginar. E esses seres, muitos deles, a gente percebe que estão no nosso planeta, tá? Estão aqui. Tem vários casos da ufologia que são reais, mas também são a minoria. Então, por exemplo, teve um caso da... esqueci o nome dela agora. Tem até um vídeo na internet que o próprio professor Valdo Vieira, muitos anos atrás, né, décadas atrás, viu o caso de uma mulher que tinha sido abduzida e a energia dela estava bem diferente. E ele sentindo a energia ali, fazendo teste com as próprias mãos dele, ele sentindo o padrão da energia dela estava muito ostensivo, especialmente na área da cabeça. E muitas pessoas que recebem esses implantes, eles podem realmente ficar potencializados, com mais energia, com mais saúde. Alguns passam, tem mal-estar também. Nem todo implante parece ser sadio, positivo, alguns parecem ser meio que, desculpe, como cobaia mesmo. Isso pode acontecer. Mas quem que deu a permissão? Carla, é um processo de ação e reação, é um processo de capacidade de execução. Por exemplo, quem é que dá permissão para agentes americanos lá do serviço de inteligência fazer o que fazem? Sabe, espionar, sequestrar, às vezes torturar pessoas. Quem é que diz que a humanidade toda deu autorização para que alguns grupos, entende? Façam esse tipo de coisa. Eu dei autorização? Ninguém dá autorização, mas existem grupos humanos, serviços de inteligência, que fazem coisas, vamos dizer assim, muito duvidáveis do ponto de vista, muito duvidosos do ponto de vista ético ou cosmoético. Mas eles fazem. Da mesma forma, existem seres de outros planetas que não é porque alguns fazem que a raça toda faz, que a raça toda está de acordo, mas existem seres altamente tecnológicos que ajudam, que exploram, que fazem muitas vezes a pessoa mesmo de rato de laboratório, de cobaia, tudo isso acontece. Então, a vida transita de diversas formas e em alguns casos assim, realmente tem muita razão de ser, tá? Acontecem mesmo. Muitas pessoas a pessoa tem que ver qual é o nível da experiência que ela teve. Foi positiva, foi negativa?
tá? Mas essas paratecnologias, o que é paratecnologia? Essas tecnologias de outras dimensões ou mesmo de outros planetas, em alguns casos mais raros, realmente acontecem e são bem reais, tá? Acho que você perguntou isso, né? Então tá. Roberta coloca, me emocionei quando imaginei o desespero daquele pai. Muito boa Kemi. Pois é, imagina. Inclusive, imagina o desespero, né, dele ver no futuro dele que se ele não voltasse, o pai não ia aguentar aquela situação, ia, né, fazer uma besteira. Então, realmente, desespero de pai, desespero da família é algo terrível. Você, é um processo realmente, às vezes, muito delicado, muito doloroso mesmo, né? A Carla coloca, creio que você será convidado logo, logo, porque esse canal que você já havia citado, tô na torcida. Por esse canal que você já tinha citado, tô na torcida. Tomara, né, Carla? Tomara que o canal desse canal que você mesmo citou, né, do Paranormal Experience, eu acho que ele tem tudo a ver. Já falaram de vários temas, de falar de experiência fora do corpo lá, falaram de Alien, falaram de tem muitos temas bons, muitos temas ruins também. Tem umas coisas que eu olho e falo, nossa, aqui tem umas coisas nada a ver, mas enfim, tá dando espaço, tá abrindo, né, dando abertura para esse tipo de coisa, né? Então, tomara que, né, futuramente possamos ser convidados para estar lá falando também da EQM, né? Tomara. Também estou na torcida. Paula, Paula tá aí. Boa noite, Paula, de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda. Elisete Brandão, boa noite. Mister SM, boa noite. Elisa Bandeira, boa noite. Ó, dois membros aqui do canal, Aline e Flávia Meirelles. Boa noite para vocês duas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A Paula pergunta: professora, a gente consegue sentir a energia das músicas também igual das pessoas? Paula, isso é mais comum de ser feito fora do corpo, de modo então, durante uma projeção consciente ou durante uma experiência quase morte é mais provável de se acontecer. Tudo no universo, até certo ponto, é uma manifestação energética. E é muito. Veja, tem várias. Você deve se lembrar de, né, você que está aí sempre, de vários relatos onde a pessoa tem uma experiência fora do corpo, ou tem uma experiência quase morte, melhor dizendo, e ela percebe que a música permeia por entre ela. Ela percebe que ela e a música são uma coisa só. E aquela música pode tanto elevar a sua consciência, fazer com que ela cresça, se expanda, sabe? E mude o nível de percepção que ela tem, como pode fazer justamente o oposto. Então, as músicas, elas também são uma formas energéticas. Agora, a gente aqui sentado, deitado ou em alguma posição ouvir uma música e sentir a energia pura e simplesmente já não é, é muito difícil de acontecer. O que a gente pode captar é o padrão de energia que a música traz em função das emoções, que não é uma percepção direta da energia, mas é um padrão da música. Então, por exemplo, tem músicas que a pessoa escuta, ou todo mundo que escuta, às vezes fica meio depressivo, fica meio para baixo, fica meio down, sabe? Tem músicas que tem esse padrão, te deixar meio para baixo, sabe? Meio deprê, né? Quando o pessoal brinca que, né, bateu a bad, né? Não, bateu a bad. Músicas têm esse poder às vezes. Em função da melodia, em função de quem compôs, em função de uma série de questões, de quem tocou, do dia da gravação. Então, tudo isso pode acontecer. E tem músicas que são o oposto também, elas podem elevar, mas é mais a captação das emoções e das ideias em si. Mas, ó, entende? Você tá parado no local e fala, ó, tô sentindo a energia da música. E isso eu realmente nunca ouvi ninguém fazer ou falar, ou perceber. Eu nunca percebi e acho que algo assim de fato não funciona, não acontece, tá? Mas é uma pergunta bem interessante. Roberta coloca, respondendo como estou. Quanto mais me analiso, mais percebo quão imatura e mimada sou. Ainda mais quando fico brava quando coisas não acontecem como eu quero. Preciso melhorar isso. Roberta, meus parabéns. Você tem toda a ferramenta, todo o potencial para mudar isso. Por quê? Porque você entendeu como você se manifesta. Então fica aqui uma questão muito séria, né? Não só para a Roberta, mas para todo mundo que está aí nos ouvindo, que é o seguinte:
Se você consegue identificar um defeito seu, uma imaturidade, ou como chamamos na ciência da consciência, um traço fardo, chamado trafar. O que é o trafar? É o traço fardo, o traço imaturo, inexperiente que a gente tem. Se você é capaz de identificar, isso significa que você também é capaz de superá-lo. Você tem potencial de sobra para fazer com que aquela imaturidade acabe. Então Roberta falou: poxa, olha só, eu sou, sou mimada, quando as coisas não saem do meu jeito, né? Eu saio dos trilhos, eu fico brava. E o mecanismo da raiva é justamente esse, Roberta, é você não ser atendida, as coisas não saírem do modo como a gente quer, a gente fica bravo, se enfurece, o ódio vem daí. Então é um processo do ego. Não, eu quero que seja desse jeito. Aí não sai, Então, se a gente consegue aceitar que as coisas não vão ser do modo como a gente queira, e poder ter uma pacificação, ter uma anticonflitividade, quer dizer, um nível de acalmia, um nível de tranquilidade íntima muito forte, não tem mais raiva, não tem mais imaturidade nesse sentido, não tem mais nada de ser mimado, nem o ódio, nem a mágoa, nem a cólera, nem nada disso. Então, meus parabéns para você. E fica aqui o desafio para todo mundo que está aqui ouvindo. Qual imaturidade mais forte que você tem? Não, nem vou fazer uma lista de todos que você tem, porque aí posso pegar muito pesado. Mas veja bem, qual é a maior imaturidade que você tem hoje? Qual que é? Vou dar um chute aqui. É desorganização? É raiva, como a Roberta colocou? É autopiedade, autovitimização? Ou você é um autossabotador, uma autossabotadora nata? Qual é a sua maior imaturidade agora? Você identifica, né? Porque você sabe qual é seu maior defeito, seu maior traço fardo. Então, o que você está esperando para trabalhar esse ponto? E por que eu estou falando isso? Porque, gente, quanto mais a gente conseguir melhorar os nossos defeitos, quanto mais a gente conseguir superar, como a própria Roberta, né, fala que quer e precisa melhorar nisso, melhor vai ser a nossa vida. Mais equilibrada, mais centrada, mais energeticamente positiva. Tudo vai fluir melhor na nossa existência. Por quê? Quem que é o nosso maior inimigo? São as energias negativas dos ambientes? Não. São os seres extrafísicos doentios, né, os chamados assediadores, obsessores, enfermos astrais? Eles são nossos maiores obstáculos e inimigos? Não, é a gente mesmo. A gente só se conecta com energias e seres doentes porque há uma contrapartida, há um ponto de ligação na gente, que são nossos traços imaturos. Entende isso? Então, nosso maior, entre aspas, inimigo é a gente mesmo. Quanto mais a gente conseguir se tratar, se reeducar, ressignificar o que a gente pensa, sente e age, melhor pra gente. Menos peso você vai carregar nas suas costas, menos problemas sua vida vai ter. Não quer dizer menos desafios, mas menos problemas inúteis, menos dramas desnecessários. Tudo porque nós estamos nos lapidando de uma pedra bruta para um diamante sofisticado. Então, evolução da consciência é isso, é lapidação, é esforço, é autoconhecimento. Então fica o meu desafio, qual é o seu maior traço imaturo hoje? E mãos à obra, vamos arregaçar aí as mangas, arregaçar, sabe? Levantar esse traseiro da cadeira e fazer algo para poder sair dessa condição, evoluir e acelerar tudo que a gente puder. Isso é um ponto aí fundamental, seríssimo dentro desses temas da evolução da consciência, tá certo? Então, Roberta, parabéns pela autocrítica, parabéns pela sua capacidade e pela sua decisão de querer
melhorar. Excelente. A Paula colocou... Paula se fez elogio ali. O Camel coloca: aprendi muito com esse canal que o amor ao próximo, puro e sem nada esperar, é o que realmente importa. Quando ouvi a colocação, o que você tem feito em favor dos outros, realmente me tocou. Pois é, Camel, realmente esse é um ponto aí seríssimo. Não basta, como eu falei no início aqui da live, né? Quem não viu, volte para depois poder entender, que é o seguinte: não importa tanto o que você acredita, a questão mais séria é o que a gente faz, o que a gente age na nossa vida, o que a gente de fato constrói em relação às outras pessoas, as atitudes que a gente pode ter em favor dos outros. Isso é o que realmente importa. Então, que bom que te tocou, e é uma frase que eu carrego, ela há anos que eu vivo falando e repetindo isso daqui na internet. Antes eu falava sem aparecer, agora que eu estou aparecendo, já volto a repetir sempre. E essa frase sempre está na minha boca, para que mais e mais pessoas ouçam. Porque, é como eu disse lá no podcast de Lutz, é a frase mais importante que podem fazer para a gente. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Então, isso é uma questão seríssima. Eu espero que a gente possa refletir, entender cada vez mais sobre isso. Para quê? Para que a nossa vida dê certo, porque a vida dos outros também dê certo. E todo mundo sai ganhando, tá certo? Sem competição, é cooperação evolutiva. Muito sério isso. A Indira coloca: like, por favor, obrigada. Realmente, Indira, ó, quem não deu like, tá vendo aí, por favor, dê o seu like, contribua com a gente. Se esse vídeo chegar a 100 likes durante a live, ele é alavancado para mais e mais pessoas. Mesmo que depois da live você está nos ouvindo aí, se puder contribuir, quanto mais likes, mais esse vídeo vai acessar mais pessoas. Então, muito obrigado se puder contribuir, tá certo? Estelita, boa noite, professor. Boa noite, Estelita. Aline Rodrigues coloca: você já passou por algo parecido? Aline, em relação aqui, a EQM, a experiência fora do corpo, a experiência de hoje aqui do Michael. Se você está perguntando em relação à experiência de quase morte, eu tive uma que não era de quase morte, mas foi de extrema dor, uma cirurgia que não estava dando muito certo. Aquela extrema dor, eu saí do corpo e estava conversando com uma outra pessoa, mas não foi de quase morte, porque eu estava morrendo, mas foi bem complicado. Um dia, quem sabe, no futuro eu conte isso, mas por enquanto não. E experiência fora do corpo, eu já passei por muitas. A primeira foi eu estímulo lá pelos 9 anos de idade, e a partir de então, nesses mais de 20 anos, mais de 2 décadas aí de estudo e pesquisa, já passei por muitas experiências assim, tá? Então, e para mim é sempre uma satisfação poder ter, né, experiências extracorpóreas, experiências ou projeções conscientes, como a gente fala, para aprender, entender e ajudar os outros. Isso é maravilhoso, tá? Eu espero que você esteja perguntando disso, né? Estelita falou que dá like, obrigado, Estelita, muito obrigado pelo apoio, valeu demais, gratidão. Paula coloca: professor, eu já senti que se eu fosse embora agora, ou melhor, descartar o corpo físico agora, eu ficaria presa na Terra. Por quê? Bom, Paula, provavelmente porque não é a tua hora ainda. Porque se fosse o teu momento, se fosse a hora certa, você não ficaria aqui. Então é o seguinte, Paula. Quando uma pessoa, sem contar que pode ser um processo de apego, tá? Estou citando uma hipótese aqui. Quando a pessoa tem uma tarefa a realizar, quando ela tem coisas para desenvolver, pessoas para acessar, sabe, tarefas a serem produzidas, aí sim a pessoa acaba tendo essa sensação de que ela precisa estar aqui ainda. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese, entre muitas existentes, pode ser um processo do apego. Você é uma pessoa ainda, por exemplo, você poderia ser uma pessoa ainda muito apegada a bens materiais, ou a família, situações, circunstâncias e assim por diante. Então, muitas pessoas após a morte, elas não se afastam do próprio corpo, não se afastam dos familiares em função desse apego. Tá? Mas esse apego pode ser uma coisa só, né? Pode ser questão de culpa. Então a pessoa se sente culpada, porque, por exemplo, digamos que ela não atendeu a família dela. Aí ela morre, ela fala: caramba,
eu não tenho mais um corpo, meu corpo já era, mas eu estou vendo a minha família. E vem aquele sentimento de culpa que você quer ajudar, você quer compensar os anos, a vida que você levou sem dar atenção para eles, sem dar oportunidade. E você fala, não, agora que eu estou aqui, mesmo que eles não me vejam, mesmo que eles não me percebam aqui no ambiente, não importa, eu vou fazer o possível para ficar aqui, ajudar, orientar e fazer o que eu puder por eles. Então aquela culpa pode ocasionar também a pessoa ficar presa. Então eu não sei o porquê que você ficaria. Aí você tem que avaliar. É porque você não terminou ainda suas tarefas aqui? É por culpa? É por apego? É por uma baixa autoestima de não se achar merecedor de ir para um local bom? É por algum processo, por exemplo, de raiva, de vingança? Alguns não querem sair de perto aqui da dimensão humana para ter a desforra. Ah, ele me fez mal, agora eu vou ficar lá perto tentando atrapalhar. Enfim, pode ser uma lista enorme de coisas do porquê que a gente ficaria preso aqui nessa dimensão, não na Terra, mas na dimensão física, certo? Então, dê algumas opções aqui, veja qual que é o teu gargalo, qual que é o ponto ali que pode ter a ver contigo, tá bem? Bom, Marilene coloca aqui meio longuinho, vamos lá. Marilene é um membro do canal, mais uma aqui coloca: pelos relatos, quando estamos fora do corpo, temos a consciência expandida, uma visão mais ampla. Porém, quando estamos dentro do corpo, nessa experiência material, nessa limitação do nosso cérebro, nossa consciência fica mais limitada. Sim. Por que precisamos estar em um corpo tão limitado para podermos evoluir? Por que precisa ser dessa forma? Então, Marilena, a gente está aqui na vida humana por quê? Porque aqui nós temos mais adversidades. Entende? Nós temos mais problemas. Então, a adversidade é um modo de superação, de autossuperação. Sabe a zona de conforto? Pois é. Quando nós estamos na vida após a morte, por exemplo, ou nas dimensões extrafísicas, você pode estar naquele local e você está expandido, você está mais inteligente, mais racional, mais tudo, ok? Mas não deixa de ser uma zona de conforto. Sabe a zona de conforto que tantos coaches aí por aí falam, tantas pessoas abordam? Pois é. Então você está na sua bolha, você está nas dimensões, nos locais onde você se sente bem. Você tem às vezes uma vida ativa, mas você está na sua zona de conforto. E aqui na vida humana é a zona de desconforto. Por quê? Você sai do conhecido, você sai do óbvio que você vivia lá. E aqui na vida humana, Marilene, você vai lidar com todo tipo de pessoas, das mais fofoqueiras, egoístas e, sabe, mau caráteres, até aquelas pessoas indiferentes ou fraternas, equilibradas, que dão uma lição de vida pra gente. Então, tudo isso tem sua razão de ser. Outro ponto que não dá para também deixar de afirmar é o seguinte: muitos de nós também estamos aqui também por uma função kármica, seja ela positiva ou negativa. Então, a partir do momento que a gente começa a renascer, a gente pode adquirir certo karma negativo. Então, você fez mal para uma pessoa no passado. E aquela dívida tá lá. Entende? Ela não foi paga, aquela dívida tá ali, tá presente. E como é que você vai reparar aquele mal que você fez? Muitas vezes é dando uma nova oportunidade, é interagindo, sabe, é ficando junto, é construindo aquilo que você destruiu anteriormente. Então nós estamos aqui também para evoluir, mas também para pagar dívida. Ou para construir dívidas mais saudáveis, vamos colocar assim. Então, muitas vezes você está com as pessoas que você interage hoje em função do seu passado. Seja das coisas positivas que vocês fizeram juntos, ou das besteiras coletivas que você entrou no meio. E quanto mais antiga a nossa memória de vida passada é, mais imatura a gente é, mais problemas a gente pode ter causado, ocasionado, a gente está reparando hoje.
Então, a vida humana aqui, Marilene, é um combo para evoluir na diversidade, para reparar erros do passado e principalmente para a gente poder superar o nosso corpo, superar a nossa limitação. Sabe por quê, Marilene? Porque muitas pessoas ou muitos seres que são mais evoluídos, eles têm o autodomínio em tudo. O autodomínio do corpo, das energias, das emoções, das ideias, de tudo. Ele consegue transcender o corpo humano dele aqui, baseado na sua evolução pessoal. Então, olha só que coisa fora de série. Quem está perto de parar de renascer, lá, os chamados serenões, os seres super evoluídos, eles estão praticamente, se estima, né, que eles estejam praticamente no autodomínio pleno. Então, todos nós temos imaturidades e questões para melhorar. E a gente vai então se lapidando, se construindo, até que chega um ponto que a gente supera esse corpo limitado, esse cérebro primário que a gente tem aqui. E quando a gente transcende para valer tudo isso, é que a gente não precisa mais renascer. A gente então faz o descarte definitivo daquele chamado corpo astral, do perispírito, do psicossoma, como a gente chama, né? O corpo sutil. Você descarta, ele não renasce mais. Mas então é todo um processo de autodomínio, de, né, pagar dívidas e de, enfim, tudo que eu comentei aqui, entende? Então a vida humana é um combo de alegrias, de problemas, mas depois que a pessoa supera a si mesma, supera as suas dificuldades, após a morte ela tem a certeza de que aquela vida valeu a pena porque ela cresceu. Pode ser 0,1%, não importa, mas ela cresceu. Ela já não é mais um ser como era antes do renascimento. Entende? Então, uma única vida pode ser importante, suficiente, engrandecedora a ponto da pessoa saber e entender que aquela única vida fez diferença na existência dela e que a cada vida que ela conseguir se superar, que ela conseguir fazer o que ela precisa, ela vai ser uma consciência após a morte, Marilene, melhor. Então, lembrando, não é porque nós estamos fora do corpo expandido, nós estamos no nosso ápice, nada disso. Uma pessoa comum, no ápice dela após a morte, é uma coisa. Um ser super evoluído é outra, muito mais poderosa, muito mais tudo em tudo. Entende? Então, essa única vida que a gente viveu, ela vai contribuir para que a gente fique um pouco mais expandido após a morte da outra vez. E assim sucessivamente, vida após vida, milênio após milênio, até que o nosso nível de evolução vai ser, como eu falei, tão grande a ponto de não precisar renascer mais. Entende? Então nem todo mundo é expandido igual. E olha que interessante, só para te deixar com uma pulga atrás da orelha, tá, Marilene? Tem pessoas que aqui na vida humana, com esse cérebro aqui, como você falou, né? Eu concordo 100%, com esse cérebro limitado aqui, certas pessoas humanas são mais lúcidas e expandidas do que algumas pessoas após a morte. Entende? Então a pessoa morreu, ela está expandida, ela tá bem fora do corpo, ela está bem, ela não é aquele ser perturbador, né, desequilibrado. Ela está bem após a morte, mas mesmo assim, tem pessoas que aqui na vida humana ainda conseguem ser melhores do que ela, que não tem mais um corpo, tá? Só para uma informação, não sei se você já pensou nisso, para chatear, entre aspas, um pouco você, tá certo? Me estendi um pouco na sua resposta, mas achei que valeria a pena, é uma pergunta bem importante. Que mais aqui? Bernadette também deu uma boa, né, um joinha. Melhor dia hoje também. Dila, acho que eu vi um gatinho, kkk. Pois é, Dila, às vezes minha gatinha hoje ela não passou na frente da câmera, mas ficou perto aqui, fazendo uma graça. Vi um gatinho sim. A Jos. Ah, quem colocou foi a Josi, eu achei que era. Ah, a Dila colocou e a Josi também colocou um gatinho. Pois é. Uma gatinha, na verdade. É fêmea. Passou aqui. Bruno Gabriel coloca boa noite. Matheus Aurélio também está por aí. Boa noite, Matheus. Seja muito bem-vindo. Mais um membro aqui na live de hoje. Seja muito bem-vindo também. Fátima, boa noite. Fátima, quero ser membro. Pode ser Pix. Fátima,
esses detalhes eu não sei. Acho que é cartão de crédito ou PayPal o pessoal faz, tá? Mas Pix não, porque não tem como eu receber e inscrever você. Você que tem que fazer isso aí pelo seu canal. Você vai lá perto do botão de se inscrever e aí ele vai habilitar a sua conta no YouTube para poder, né, ver os vídeos e participar de live. Eu não tenho como fazer isso manualmente. Então, se me mandar um Pix não adianta de nada, porque eu não vou saber conectar a sua conta com os membros, tá? Então, é um processo que você mesmo tem que fazer lá no canal, tá? Se não tiver cartão de crédito, o pessoal fala que dá para fazer uma conta no PayPal ali, joga lá e, enfim, dá para entrar, tá? Então, Fátima, dá uma olhada lá, mas esses detalhes mais técnicos assim, não sei, não sei te informar muito bem não, tá? Simone Aquino coloca: professor, em uma saída vi muita água numa espécie de sala que mais parecia um aquário. Ó, interessante. Me vi deslizando sobre a água com uma sensação muito boa. Pensei, uau, Jesus se divertiria ao deslizar assim. Deixa eu ver se colocou mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Então, interessante. Essa sensação de você estar parecendo estar num aquário, eu não sei te dizer, tá, Simone? Se é realmente um local diferenciado que você está, ou se é o fato de você perceber a chamada dimensão energética. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as dimensões que a gente pode acessar. Porque muitas pessoas perguntam, mas como é que é negócio de dimensão? Quantas dimensões existem? Então, eu vou fazer um vídeo explicativo, tá? Para todo mundo entender com calma aí como é que esses assuntos de fato se processam. Mas assim, muitas pessoas percebem esse campo energético, essa dimensão energética que existe fora do corpo, e ela se sente então como se fosse num aquário, a sensação da energia. Mas nem todo mundo percebe isso, tá, Simone? Algumas pessoas simplesmente percebem que elas falam que o ar é denso, quer dizer, o ar ele é sólido, ele é palpável. O que a pessoa quer dizer que um ar é palpável? Quer dizer que ela pode voar por aí e ela não vai cair. Ela sente que é uma substância, que é algo, até que fala etéreo, né? Algo que está permeando tudo, que faz ela boiar, o que faz ela estar nesse local que parece que ela está inundada sobre algo. Que essa sensação que você colocou de parecer um aquário, pode ser isso. Agora, existem locais também fora do corpo que também, a princípio, né, remetem ao processo de água, mas aí você tem que avaliar, tá bem? Mas pode acontecer algo nesse sentido sim, tá? Já vi vários relatos assim, é bem comum. Nádia coloca: boa noite, Alexandre. Outra noite sonhei, estava salvando duas senhoras e um senhor de uma casa pegando fogo. E tinha um cachorro. Um dia após, vi na TV uma notícia parecida com o que sonhei. Será que me projetei até a cena? A Nádia continua: detalhe, no sonho eu pedi ajuda para esse cachorro. E na notícia disseram que o cachorro salvou eles porque acordaram com o cachorro latindo para eles. A Nádia continua: eu só achei muita coincidência esse sonho e esse caso dessas três pessoas, esse cachorro e essa casa. Realmente, Nádia, tá coincidência demais, tá, né? Muita coincidência para parecer, muita coisa para parecer uma mera casualidade. Se eu fosse você, eu já teria hipótese, como eu sempre falo, de não a chamar nem de sonho. Isso aí parece ser uma projeção consciente, quer dizer, uma projeção semiconsciente ou uma projeção semilúcida, ou em outras palavras, uma experiência fora do corpo com baixo nível de lucidez, mas que você já conseguia perceber ao seu redor, perceber cenas e eventos que estavam acontecendo. Então é muito provável sim, pelo que você escreveu, na minha avaliação, eu acho muito palpável, muito pertinente que você de fato estivesse fora do corpo, presenciando a cena e às vezes mesmo interagindo com as pessoas ali que iriam passar por aquilo. Porque é estranho, né? Você falar com um cachorro e aquele cachorro salvar a ti, realmente parece um processo aí mais de conexão com a cena e com a situação. Seria também possível, tá, Nádia, um fenômeno de pré-cognição. Então você de fato não estava fora do corpo, você não interagiu com essas pessoas, mas você pôde visualizar cenas do futuro.
ou mesmo cenas da matéria, da reportagem que você ia ver no futuro. Algo nesse sentido é possível de ter acontecido, tá? Então é você que tem que avaliar se realmente parecia uma experiência fora do corpo ou se era um fenômeno premonitório ou pré-cognitivo, tá? Tem até um vídeo aqui no canal, Nádia, não sei se você chegou a ver, falando entre a diferença entre a experiência fora do corpo e a diferença entre o sonho, tá? Eu dou uns exemplos ali que fica bem claro de entender uma coisa de outra, ok? Então, dê uma olhada e veja o que você acha. Indira Gomes colocou: professor, o senhor poderia fornecer uma chave de Pix para quem não é membro e gostaria de fazer uma contribuição nas lives? Sim, Indira. Inclusive, sim, a ideia aqui é pegar todo esse dinheiro, como eu falei, né, e doar para a causa da EQM, para poder fazer com que o canal seja um grande divulgador e um impulsionador de pesquisas científicas nesses assuntos. Mas, Indira, tem uma chave aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não divulgo ela porque, assim, a ideia não é ficar pedindo dinheiro aqui, porque, assim, se a pessoa doa de bom grado, tudo bem. Volta minha Flávia, na faz, outras pessoas aqui doam na live, mas, enfim, se alguém... É a primeira vez que eu estou divulgando aqui, porque você está escrevendo, mas aqui na descrição do vídeo tem uma chave Pix ali, que é o e-mail desse canal, que é contato@dimensãomental.gmail.com. Então, caso você, né, Indira, quem quiser contribuir, manda lá na chave Pix e tá tudo certo. Mas eu não fico divulgando essa chave porque assim, tem muito canal que divulga o tempo todo a chave Pix para que as pessoas doem para eles. Eu não acho legítimo, a pessoa pode fazer isso, né? Não tem nada de errado. Mas a ideia do canal aqui não é ganhar dinheiro, né? Não é usar esses conhecimentos para ganhar dinheiro, porque na minha concepção é o caminho da ruína. Então, se eu começar a só pedir dinheiro e fazer dessa atividade aqui, financeiramente falando, algo importante para mim, daqui a pouco eu não posso falar o que eu penso, daqui a pouco eu vou ter medo de perder inscrito, medo de, sabe, eu sempre vou ter que estar querendo agradar todo mundo para não perder financeiramente com isso. Então, por isso que eu nem divulgo muito, mas quem quiser, tá a chave aí na descrição do vídeo, tá? Então, a ideia aqui do canal é fazer doação de conhecimento, pegar esse dinheiro e fazer doação também, fazer doação no futuro, juntar um bom dinheiro aí, doar tudo, tá? Fazer um canal realmente sem mas ou sem poréns. Ah, não, esse canal é bom, mas a pessoa só quer ganhar dinheiro com ele. Não, aqui não, aqui vai ser só doação mesmo, tá? Então, tá aí na descrição. O Danade eu já li. Roberta coloca 77 assistindo, somente 5 likes. Não, Roberta, aqui no meu aqui, no meu painel tá dando 71 likes. Às vezes acontece do YouTube não mostrar tudo na hora, tá, Roberto? Isso pode acontecer. No meu aqui, onde eu tô vendo agora, são 73 vendo ao vivo e 71 likes. Então, mas sempre lembrando, se alguém puder dar like agora ou durante o momento que assiste, muito obrigado, isso ajuda demais. A Aline coloca: minha mensagem sumiu. Qual mensagem, Aline? Você perguntou. Ah, será que sumiu depois? Entendi. Porque a sua pergunta, se eu já tinha passado por algo parecido, eu li. Mas antes dela deve ter sumido. Então, bom, aí eu não sei. Eu não apaguei. E também ninguém aqui tem autorização, nem ninguém aqui é administrador para poder apagar. Então, deve ter sido um bug aí do YouTube, um bug do seu computador, alguma coisa nesse sentido, tá? Tá, Roberto? Não foi a Roberto aqui? Não, foi a Aline, né? Foi você. Alguma coisa aconteceu, tá? Mas, enfim, são ossos do orifício, como se diz. Enviei 3 mensagens, mas não sei o que aconteceu. Era sobre uma experiência que eu tive. Ah, bom, Aline, se quiser escrever de novo, se der tempo ainda, estamos aí. O 3D... Ah, esse nome aqui tá difícil ler. Se não é a hora ainda, isso aqui é um Jurassic Park, somos nós os dinossauros. Mais ou menos, o 3D... Para lá. Por quê? Até certo ponto a vida parece tipo um reality show, sabe? Só que os espectadores não somos nós.
Nós somos os atores, estamos no palco, e quem está de fora, quer dizer, os seres extrafísicos, os seres de outras dimensões que de fato observam nossos atos, nossos gestos, tem torcida para certas pessoas, né, darem certo na vida, tem torcida para certos casais se juntarem, tem torcidas para isso, para aquilo, então tudo isso acontece. Nossa vida aqui não é bem um Jurassic Park, mas está mais para um grande reality show, onde os seres extrafísicos olham, observam, às vezes interagem, às vezes dão uma interseção aqui, uma coisinha ali, mas nós realmente estamos no palco, certo? A vida humana até certo ponto é um palco, onde a gente usa para se manifestar e para, principalmente também, fazer assistência, ajudar os outros e também se lapidar, como eu estava falando aqui há um tempo atrás, tá certo? Ó, o Claumir tá por aí também. Claumir coloca, boa noite. A música pode ajudar na retrocognição? Retrocognição, para quem não conhece o termo, é o termo técnico para regressão ou acesso à memória de vidas passadas, tá? Então ele coloca aqui, a sétima sinfonia de Beethoven seria a música da reurbanização extrafísica? Obrigado, ótima live. Claumir diz o seguinte, que certas músicas podem sim ajudar você ter retrocognição ou memória de vida passada, tá? Isso é possível. Por quê? Até o pessoal pergunta, não sei se você chegou a ouvir, alguém fez uma pergunta de música um tempo atrás aqui, irmão. E até comentei que a música tem um certo padrão, às vezes de emoção, de energia, e dependendo da música, ela carrega muito em certos contextos culturais, certas épocas. E se você vivenciou aquilo, se aquilo foi muito forte para você, é possível que essa música desencadeie ou predisponha à retrocognição. Mas veja, é preciso que a pessoa tenha interesse, vontade e intenção que isso aconteça. Porque a música em si, Claumir, não é retrocognitiva. Entende? Porque se toda música tivesse esse poder, a grande maioria de nós teria essa vivência. Era escutar uma música, sei lá, dos celtas, pá! Lembrei da época que eu fui celta. Ouvi uma música da época dos romanos, ouvi uma música lá da africana, tá? Então não é assim que acontece, né? Não tem esse tá, mas a música em si não tem esse poder. Mas uma pessoa com essa intenção, com essa vontade e predisposta, a música pode ser um catalisador. Ela pode ser um agente, uma porta que vai fazer você levar essas memórias. Inclusive, aqui em Foz do Iguaçu, existe um laboratório chamado Laboratório de Retrocognição, agora tem outro nome, né? Retrocogniciologia, lá se não me engano, que você pode, naquele local, ele é favorecedor para você ter memória de vida passada. Está aqui no nosso bairro, no bairro Cognópolis, o bairro do conhecimento. Então, quem é da ciência da consciência, da conscienciologia, pode aproveitar esse laboratório e nesse local, por exemplo, Clamir, tem músicas que podem ser usadas como fator desencadeante de retrocognição, entende? Então, até nesse laboratório é possível usar. Então, a música pode ser uma ferramenta muito boa, tá? E você colocou que a sétima sinfonia de Beethoven seria a música de reurbanização. Não. O que a gente comenta, Claumeira, é que a nona sinfonia de Beethoven, a nona, tem a ver com reurbanização. Quem não está entendendo nada que o Claumeira perguntou, o que é reurbanização? Reurbanização extrafísica é o movimento que está tendo de limpeza das dimensões doentias aqui no planeta. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu convido a você a olhar um vídeo aqui do canal que eu falo de transição planetária. Eu, para variar, não devo ter colocado aqui. São tantos vídeos que tem aqui no canal que não dá para colocar a capa de todos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não devo ter aqui. Esse aqui é... acho que está aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Essa capa aqui, ó. Hoje eu tenho. Esse vídeo aqui, ó. Transição da Terra. Nesse vídeo eu explico aqui no canal o que é esse fenômeno, o que é essa circunstância que a gente chama de reurbanização. Quer dizer, essa transição que a Terra está passando, que não é de agora, começou na década de 50 do século passado e que muitas pessoas fora do corpo percebem. Então, para responder o Claumir, para deixar um pouco mais claro para todo mundo, o que se reparou? Muitas pessoas durante esse processo da reurbanização e também da transmigração, quando seres são levados para outros planetas,
há uma sinfonia, uma melodia tocadas em alguma dessas circunstâncias. E essa melodia é a Nona Sinfonia de Beethoven. Só que nós temos uma certa dúvida, tá? O Valdo, várias pessoas que perceberam isso nas suas experiências, que é o seguinte: não se sabe se esses eventos inspiraram Beethoven a compor a melodia, a Sinfonia D, a Nona Sinfonia, ou se foi o contrário, se o Beethoven fez a música, ela casou tão bem com esses eventos que eles acabaram, os seres extrafísicos, né, os seres de luz, amparadores, acabaram usando a música do Beethoven, né, em algumas circunstâncias dessas. Então não se sabe se nesse caso foi quem ouve, quem é a galinha, quem veio primeiro. De qualquer forma, sim, há melodias como essa do Beethoven que são usadas em certos eventos extrafísicos dessa forma, tá? Esse é um assunto longo, na verdade, para falar bastante de reurbanização aqui, mas agora que eu vi que já passamos de 2 horas, já passamos nosso tempo aqui, mas fica para outro momento, tá? Mas muito obrigado pelas suas perguntas, tem tudo a ver, tá bem? Fátima aqui, obrigada. Regiane também, boa noite, ótima live. Indira, nunca observei a chave da descrição do vídeo, obrigado. Então, Indira, eu coloquei também há pouco tempo e nunca comentei nada com ninguém. Eu deixo lá porque, enfim, se alguém um dia olhar, achar, mas o intuito aqui não é ficar pedindo, não, tá? É legal, mas faz pouco tempo, devo ter colocado em C, pouquíssimo tempo. A Aline coloca, então a Aline colocou, vamos encerrar com a Aline aqui, aí a gente encerra, porque mais de 2 horas já fica muito puxado para a maioria das pessoas, tá? A Aline coloca, voltei girando, será que você... Voltei girando em alta velocidade para o corpo após uma projeção semilúcido, semiconsciente. Ó, que legal. Senti muita tontura e uma energia muito forte girando em volta do meu corpo. Durou uns 5 minutos. Bom, não sei se a Aline já escreveu tudo. Tá continuando. Até a energia sair pelos pés. A Aline, continua escrevendo aí, mas do que você escreveu até agora, eu acho tudo normal, tá? Voltar para o corpo girando com alta velocidade, com alta carga de energia, não é tão comum, mas é bem factível. Já aconteceu com várias pessoas. E eu já tive retornos assim, muito abruptos, girando nem tanto, mas com um alto padrão de energia vibratório. Eu já tive voltar para o corpo rolando, voltar para o corpo caindo, voltar para o corpo subindo, mas girando assim, né? Não. Girando o corpo assim já, girando na... Mas, enfim, alguns giros já, não sei quantos giros você colocou. Durou uns 5 minutos, a energia saiu pelo... Então, Aline, tá tudo certo, isso daí não tem nada de errado com você. Agora, o interessante é você dizer que isso é uma projeção semilúcida, porque em geral, quando a gente passa por esses atropelos, atropelo é modo de dizer, né? Quando a gente passa por essas circunstâncias de girar, rodar, a tendência é que a pessoa, não é que ela assuste, mas que ela fique mais lúcida, fique mais atenta para aquilo e acabe voltando para o corpo mais abruptamente. Isso é mais comum, mas não tem nada de errado contigo, tá? Isso não é nenhuma doença, não é nada que você deva se preocupar. Pelo contrário, quem sabe na próxima isso não te ajuda a você ficar mais lúcido e entender: opa, tô fora do corpo, o que eu quero fazer agora? Eu realmente quero voltar para o corpo ou eu quero ir para outro local? Eu quero ir para determinada situação, talvez encontrar certa pessoa. O que você quer fazer fora do corpo? Aí que quem sabe numa próxima situação você possa entender mais sobre isso, tá? Mas ó, não tem nada de errado não, ok? Retorno para o corpo ali tem das mais diversas formas possíveis, das mais brandas, das mais suaves, até as mais, sabe, trepidantes, rodando, afundando. Eu já tive, como eu falei, até subindo, quer dizer, eu estava do chão, de baixo para cima, você volta pro corpo, voltar pro corpo, sabe, boiando para dentro da barriga, para dentro da cabeça, tem de tudo, já passei de tudo. É como eu falei, girando assim, se for girando, como se diz, como se fosse rolando na cama já, mas girando como se fosse assim, dos pés para a cabeça dos pés assim não, essa eu realmente não tive ainda. Mas retorno é dos mais comuns, dos mais tipos mais possíveis, se você pensar pode acontecer, tá? Então, tá tudo certo. Quem sabe na próxima não pode ser uma alavanca, um mecanismo de você ficar mais lúcido, né? Quem sabe?
Bruno Gabriel coloca, obrigado, ótimo, obrigado pela presença, obrigado pelo elogio, Gabriel, e é isso. Gente, 2h10 aqui no meu relógio, já passamos do nosso horário médio aqui, que é 1h50, 2 horas. Agradeço a presença de todos vocês. Se pode dar like, obrigado. Se você, quer ter mais informações, quer ter... O que tem informação importante, relevante aqui para transformar a sua vida, tem muito. Então, se quiser fazer parte da nossa dimensão, se inscreva no canal. Se puder compartilhar esse vídeo ou os vídeos aqui do canal com outras pessoas também, fica meus votos de gratidão, porque uma das missões aqui desse canal é divulgar a experiência de quase morte para o mundo, ou para o máximo de pessoas possíveis, para que elas saibam que existem pessoas que já passaram por isso, que elas podem se sentir participantes aqui da nossa condição, que esse tabu de não falar desses assuntos possa ser desfeito com o passar do tempo. Então, nossa tarefa aqui é árdua em vários segmentos. Se puder contribuir, agradeço demais. E tudo isso só dá para se fazer porque vocês estão vendo, olhando, curtindo e assim por diante. Se não fosse assim, o canal já teria sido parado há muito tempo, porque fazer um canal para ninguém ver realmente não dá muita energia, não dá muito interesse, nem muitos insights para isso, né? Mas enfim, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E como eu sempre falo, eu espero que eu possa ter mais contribuído, mais trazendo mais pulgas, mais perguntas e mais questões para vocês, do que propriamente respostas e verdades absolutas. O objetivo aqui não é convencer ninguém, é trazer e levar informação, e se você puder aproveitar, se for bom para você, bem, pegue e é isso. Se não valer a informação, descarte, mas mantenha sempre o seu senso crítico aceso, questione, pergunte e duvide de tudo que eu falar e de tudo que as pessoas relatarem por aqui. Porque o que importa é o questionamento e a nossa vivência pessoal. Então, eu agradeço mais uma vez por mais uma live. Muito obrigado pela presença de todos. Eu desejo a você um forte abraço. Que você tenha as melhores energias hoje, na sua semana e na sua vida. E até a próxima, gente. Valeu!